Eu sempre achei que conhecia meu marido. 12 anos de casamento deveriam significar alguma coisa, certo? 12 anos de acordar ao lado dele, de dividir escova de dentes quando uma das nossas sumia misteriosamente, de brigar por causa da tampa da pasta de amendoim que ele nunca fechava direito. 12 anos construindo uma vida que parecia sólida como concreto, mas que na verdade era feita de açúcar dissolvendo lentamente na chuva. Meu nome é Carolina, tenho 36 anos e neste exato momento estou sentada numa sala de tribunal que cheira a móveis velhos e promessas quebradas, cercada por 13 pessoas que deveriam me amar, mas que me olham como se eu fosse algo que grudou na sola do sapato deles. 13 membros da família do Rafael. 13 pares de olhos julgando cada movimento meu, cada respiração, cada batida do meu coração que insiste em continuar funcionando, mesmo quando eu gostaria que ele parasse só por 1 minuto para eu poder pensar direito. A sala não é grande. As paredes são de um bege institucional que provavelmente era branco há 20 anos, antes de absorver toda a tristeza e desespero que passa por aqui diariamente. Tem aquele ar-condicionado barulhento que faz um ruído constante, como se estivesse tentando abafar os gritos silenciosos de todas as famílias que se desfazem neste espaço. O juiz é um homem de uns 60 anos, com aquele tipo de barriga que vem de almoços de negócios e jantares com vinho, e olhos cansados que já viram coisas demais. Ele fica mexendo nos papéis na frente dele, ajeitando e reajeitando como se a ordem correta dos documentos fosse mudar o resultado do que está prestes a acontecer. Rafael está sentado do outro lado da sala com seu advogado, um homem de terno cinza que custa provavelmente o que eu ganho em 3 meses. Meu marido está com aquela expressão que eu costumava achar charmosa, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ele sempre usava quando queria algo. Agora eu vejo isso pelo que realmente é. Manipulação bem ensaiada. Ele está de terno azul marinho, o que eu comprei para ele no nosso aniversário de 10 anos, com uma gravata que a mãe dele deu de presente no Natal passado. É quase engraçado como ele escolheu se vestir com coisas que representam nossa família para o dia em que vai destruí-la oficialmente. Do lado dele, abraçada aos meus filhos como se fossem dela, está Melissa, a amante. 27 anos, loira de salão, com aquele tipo de corpo que vem de personal trainer 5 vezes por semana e refeições que ela provavelmente pesa numa balança digital. Ela está usando um vestido bege claro, discreto, quase maternal, e eu tenho que reconhecer que quem quer que tenha aconselhado ela sobre o que vestir hoje fez um bom trabalho. Ela parece respeitável, confiável, exatamente o tipo de pessoa que um juiz olharia e pensaria: essa mulher pode cuidar bem de crianças. Meus filhos. Miguel e Laura. 7 e 5 anos, respectivamente. Miguel tem os olhos castanhos do pai e meu cabelo escuro que nunca fica penteado por mais de 5 minutos. Laura é minha cópia em miniatura, toda bochechas rosadas e energia caótica, sempre com algum band-aid colorido em algum lugar porque ela vive tropeçando em ar. Eles estão ali, um de cada lado da Melissa, e eu posso ver nos rostinhos deles aquela confusão que vem de não entender direito o que está acontecendo, mas saber que é algo grande e assustador. Miguel me olha e eu tento sorrir para ele, mas meus músculos faciais parecem ter esquecido como fazer isso de forma convincente. Laura está segurando a mão da Melissa, e isso deveria me partir em pedaços. Mas eu já estou tão quebrada que é difícil saber onde dói exatamente. É tudo uma grande dor difusa que começa no peito e se espalha para todos os lugares até as pontas dos dedos dos pés. A mãe do Rafael, Dona Teresa, está na primeira fileira atrás dele, com aquela cara de quem acabou de morder um limão, mas está tentando ser educada sobre isso. Ela nunca me aceitou completamente. 12 anos e eu sempre fui a esposa do meu filho. Nunca minha filha. Ela achava que eu não era boa o suficiente para ele, que eu vinha de uma família muito simples, que eu não tinha a educação adequada. Irônico como agora ela está aqui apoiando o filho que traiu a esposa e destruiu a própria família. Mas eu é que sou o problema. Do lado dela está a irmã do Rafael, Patrícia, com o marido. Depois tem os primos, os tios, até a avó dele está aqui, uma senhora de 83 anos, que provavelmente nem entende direito o que está acontecendo, mas que foi trazida para fazer volume, para me mostrar que eu estou sozinha e eles são uma multidão. É uma tática de intimidação clássica e eu teria que admitir que está funcionando se eu não tivesse passado os últimos 8 meses me preparando exatamente para este momento. Meu advogado, Dr. Henrique, está sentado ao meu lado. Ele é um homem baixinho de uns 50 anos, com óculos de aro fino e uma calma que sempre me deixou levemente nervosa, como se ele soubesse algo que eu não sei. Nos últimos meses, ele me fez repetir minha história tantas vezes que eu poderia recitá-la dormindo.
Ele checou cada documento, cada foto, cada pedacinho de evidência que eu coletei com a obsessão de alguém montando um quebra-cabeça de 10.000 peças. E agora ele está aqui, com uma pasta fina na frente dele e uma expressão completamente neutra, como se estivéssemos discutindo o clima e não o futuro dos meus filhos. O advogado do Rafael se levanta. Ele é alto, com aquele tipo de presença que preenche a sala. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, voz grave e modulada, o tipo de pessoa que você contrata quando quer ganhar a qualquer custo. Meritíssimo, ele começa. E sua voz ecoa levemente na sala pequena. Estamos aqui hoje porque meu cliente, Rafael Oliveira dos Santos, está profundamente preocupado com o bem-estar dos filhos dele. Miguel e Laura merecem crescer num ambiente estável, amoroso e, infelizmente, devido ao comportamento errático e negligente da mãe, meu cliente não acredita que eles estejam recebendo os cuidados adequados. Comportamento errático. Negligente. As palavras flutuam no ar como veneno. Eu aperto as mãos no colo, as unhas cravando nas palmas, mas mantenho minha expressão neutra. Dr. Henrique me ensinou isso. Não reaja. Não dê a eles munição. Seja a pessoa mais calma e racional na sala. Nos últimos 6 meses, o advogado continua, caminhando lentamente na frente do juiz como se estivesse no palco de um teatro. A senhora Carolina tem demonstrado sinais preocupantes de instabilidade emocional. Ela tem faltado compromissos importantes das crianças na escola, esquecido consultas médicas e, segundo testemunhas, tem passado longas horas fora de casa sem justificativa adequada, deixando as crianças aos cuidados de terceiros. Cada palavra é uma mentira cuidadosamente embrulhada numa camada fina de verdade. Sim, eu faltei algumas reuniões na escola, porque estava trabalhando no turno extra que precisei pegar depois que Rafael cortou o acesso à conta conjunta. Sim, remarcei consultas médicas, porque o pediatra que Rafael escolheu fica do outro lado da cidade e eu não tinha gasolina suficiente no carro depois que ele começou a monitorar cada centavo que eu gastava. Sim, passei horas fora de casa, encontrando com o Dr. Henrique, coletando evidências, construindo meu caso. Além disso, o advogado faz uma pausa dramática. Há preocupações sobre a saúde mental da senhora Carolina. Ela tem se recusado a buscar ajuda profissional apesar das súplicas da família do meu cliente. Ela se isolou de amigos e familiares, demonstra paranoia e, francamente, meritíssimo, meu cliente teme pelo que pode acontecer se as crianças continuarem exclusivamente sob os cuidados dela. Paranoia. É assim que eles chamam quando você descobre que seu marido está te traindo e decide não aceitar isso quieta. É paranoia quando você percebe que a família dele inteira sabia e estava ajudando a esconder. É paranoia quando você começa a documentar as ausências dele, as mentiras, o dinheiro desaparecendo da conta. Paranoia é só outra palavra para a mulher que se recusa a continuar sendo idiota. Rafael se levanta quando seu advogado o chama para falar. Ele coloca a mão sobre a Bíblia, jura dizer a verdade. E eu quase rio. A verdade. Este homem não saberia a verdade se ela mordesse ele na bunda. Eu amo minha esposa. Ele começa. E sua voz está carregada de emoção que soa genuína se você não o conhece como eu conheço. Eu sempre amei a Carol. Mas nos últimos meses, eu tenho assistido ela se transformar em alguém que eu não reconheço. Ela está sempre irritada, sempre cansada, sempre distante das crianças. Miguel me perguntou outro dia por que a mãe dele nunca mais sorri. Isso me atinge como um soco no estômago porque é verdade. Miguel realmente perguntou isso. Mas foi porque ele me viu chorando no banheiro depois de descobrir que Rafael tinha aberto uma conta secreta e estava depositando dinheiro lá, construindo uma vida paralela enquanto eu lutava para manter nossa família unida com fita adesiva e força de vontade. Eu tentei ajudar, Rafael continua, e lágrimas genuínas começam a escorrer pelo rosto dele. O homem deveria ganhar um Oscar. Eu sugeri terapia, ofereci pagar por tudo, mas ela se recusou. Eu tentei dividir mais as responsabilidades em casa, mas ela me afastou. Eu tentei conversar com a família dela, mas ela cortou contato com todos. Estou desesperado, meritíssimo. Meus filhos precisam de estabilidade, de um lar onde possam ser crianças sem ter que se preocupar se a mãe deles vai estar bem quando chegarem da escola. A sala está em silêncio absoluto, exceto pelo ar-condicionado. Eu posso sentir os olhos da família dele em mim, julgando, condenando. Posso ver o juiz fazendo anotações, sua expressão pensativa. Isso não está indo bem para mim e todos nesta sala sabem disso. É então que Melissa se levanta. Ninguém pediu para ela falar, mas ela se levanta mesmo assim, ainda segurando a mão da Laura.
e se direciona ao juiz com uma expressão de preocupação maternal que deve ter praticado no espelho. Com licença, meritíssimo, ela diz, e sua voz é suave, quase tímida. Eu sei que eu não tenho nenhum papel oficial aqui, mas eu tenho passado muito tempo com Miguel e Laura nos últimos meses. E eu só queria dizer que são crianças maravilhosas que merecem todo o amor e cuidado do mundo. Ela olha para mim pela primeira vez hoje, e seus olhos estão cheios de algo que parece compaixão, mas que eu reconheço como triunfo mal disfarçado. Eu vou cuidar melhor deles do que você, ela me diz, e embora as palavras sejam ditas com um tom suave, há veneno embaixo da superfície. Não se preocupe. Não se preocupe. Como se minhas preocupações fossem infundadas. Como se eu fosse histérica por não querer entregar meus filhos para a mulher que destruiu meu casamento. Como se isso tudo fosse algum tipo de favor que ela está fazendo por mim. O advogado do Rafael volta a falar, apresentando documentos, mostrando fotos que eles tiraram de mim nos meus piores momentos. Aquelas fotos que todo mundo tem quando está passando pelo pior período da vida, mas que ninguém deveria ter que defender num tribunal. Tem uma foto minha no supermercado, cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, com cara de cansada. Tem outra de mim pegando as crianças na escola com 15 minutos de atraso porque o trânsito estava impossível. Tem print de mensagens onde eu declino convites para almoços de família porque estava exausta demais para sorrir e fingir que tudo estava bem. Cada documento é apresentado como evidência da minha inadequação como mãe. Cada foto é prova da minha deterioração mental. Cada mensagem é um sinal de que eu não deveria ter a guarda dos meus próprios filhos. Quando finalmente é minha vez de falar, eu me levanto devagar. Minhas pernas estão tremendo, mas eu tranco os joelhos e mantenho minha postura ereta. Dr. Henrique me deu uma lista de coisas para dizer, respostas cuidadosamente elaboradas para cada acusação. Mas quando olho para o juiz, para Rafael, para aquela mulher segurando minha filha, as palavras morrem na minha garganta. Meritíssimo, eu começo. E minha voz sai mais firme do que eu esperava. Eu não vou contestar o pedido do meu marido. Há um momento de silêncio atordoado. Doutor. Henrique vira para mim tão rápido que eu ouço o ranger da cadeira dele. O advogado do Rafael para no meio de uma frase, boca aberta. Rafael me olha com uma mistura de choque e algo que pode ser culpa, mas que passa rápido demais para eu ter certeza. Desculpe, o juiz diz, tirando os óculos e me olhando diretamente. A senhora está dizendo que concorda com a guarda exclusiva para o pai? Sim, meritíssimo, eu respondo. E pela primeira vez em meses, eu sinto algo parecido com paz. Eu concordo completamente. A sala explode em sussurros. A mãe do Rafael está dizendo algo para a filha dele. Os primos estão se entreolhando confusos. Melissa tem uma expressão de vitória tão óbvia que é quase obscena. Apenas Dr. Henrique permanece impassível, embora eu possa ver a tensão na mandíbula dele. O juiz bate o martelo para silenciar a sala. Senhora Carolina, eu preciso garantir que a senhora entende completamente o que está fazendo. Se assinar estes documentos, a senhora estará abrindo mão da guarda dos seus filhos. O pai terá direito exclusivo de decisão sobre educação, saúde, residência. A senhora terá apenas visitas supervisionadas até que... Eu entendo perfeitamente, meritíssimo, eu interrompo. E eu gostaria de assinar os papéis agora, por favor. Rafael se levanta. Carol, você não precisa fazer isso. Nós podemos conversar, podemos... Senta, Rafael, eu digo. E há algo no meu tom que faz ele obedecer imediatamente. Talvez seja porque, pela primeira vez em 1 ano, eu não estou implorando, chorando ou tentando fazer ele mudar de ideia. Eu estou calma, controlada, quase serena. O juiz me observa por um longo momento. Ele já viu muitas mulheres nesta sala. Mulheres sendo forçadas a desistir dos filhos por não ter recursos para lutar. Mulheres quebradas pelo sistema. Mulheres que não têm escolha. Mas há algo no meu rosto que ele não consegue decifrar. Tem certeza? Ele murmura, inclinando-se para a frente. Os olhos dele tentando ler algo em mim. Eu sorrio. É um sorriso pequeno, mas genuíno. O primeiro real em meses. Tenho absoluta certeza. Os documentos são colocados na minha frente. Páginas e páginas de juridiquês que se resume a: você está entregando seus filhos. Cada linha é uma facada. Cada parágrafo um pequeno luto. Mas eu pego a caneta e assino. Carolina Silva Oliveira. Minha assinatura está firme, sem tremores, sem hesitação. Quando termino, me levanto. A sala inteira está me observando como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Miguel está chorando baixinho. Laura parece confusa. Rafael está pálido. Melissa está tentando parecer triste, mas não consegue esconder o sorriso. É então que Dr. Henrique se levanta.
Ele não diz nada, apenas se levanta com aquela calma irritante dele e caminha até a porta da sala do tribunal. Por um momento eu penso que ele vai embora, que até meu próprio advogado está me abandonando neste momento crucial. Mas ele não sai. Ele abre a porta e faz um sinal para alguém do lado de fora. Um homem entra carregando uma caixa. Não é uma caixa grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, feita de papelão marrom sem nenhuma marcação especial. Parece o tipo de coisa que você usaria para guardar recibos velhos ou fotos antigas. Nada impressionante, nada que chamaria atenção. Mas quando o Dr. Henrique a coloca na mesa na frente do juiz, o som que ela faz ao tocar a madeira é pesado, denso, cheio de promessa. Meritíssimo, Dr. Henrique diz, e sua voz corta o silêncio da sala como uma faca. Antes de finalizar este processo, há algumas evidências adicionais que a minha cliente gostaria de apresentar ao tribunal. O advogado do Rafael se levanta imediatamente. Objeção, meritíssimo. Nós já passamos pela fase de apresentação de evidências. A defesa teve ampla oportunidade de apresentar qualquer documentação relevante e escolheu não o fazer. Além disso, a senhora Carolina acabou de concordar voluntariamente com os termos da guarda. Não há mais nada a discutir. O juiz olha para o Dr. Henrique, depois para mim, depois para a caixa. Eu posso ver a curiosidade lutando contra o protocolo no rosto dele. Ele é um juiz de família há tempo suficiente para saber quando algo não está certo, quando há mais na história do que está sendo contado. A senhora Carolina concordou com a guarda exclusiva para o pai. O juiz diz lentamente, pesando cada palavra. Tecnicamente, o Dr. Castro está correto. Não há mais disputa a ser resolvida aqui. Com todo respeito, meritíssimo, Dr. Henrique responde. E há algo na voz dele agora. Uma borda afiada que eu nunca ouvi antes. Minha cliente concordou com os termos da guarda. Ela não concordou em manter silêncio sobre questões que podem ser de interesse do tribunal, do Ministério Público e possivelmente da Receita Federal. A mudança na sala é instantânea. Rafael fica branco. O advogado dele congela no meio do movimento de se sentar. A mãe de Rafael agarra o braço da filha. Melissa olha confusa de Rafael para a caixa e de volta. Receita Federal? O juiz repete. E agora ele está completamente focado. Ele puxa a caixa para mais perto dele. Doutor Henrique, o que exatamente está nesta caixa? 8 meses de investigação, meritíssimo. Dr. Henrique responde, abrindo a caixa com cuidado reverente. 8 meses nos quais minha cliente, em vez de se defender das acusações infundadas do marido, decidiu fazer algo muito mais produtivo. Ela decidiu descobrir exatamente quem é o homem que está pedindo guarda exclusiva dos filhos dele. Ele começa a tirar documentos da caixa. Não muitos, talvez uns 20 ou 30, mas cada um está organizado em pastas plásticas transparentes, cada um marcado com etiquetas coloridas, cada um claramente importante. Este primeiro documento, Dr. Henrique diz, colocando uma pasta na frente do juiz, é um extrato bancário de uma conta no Banco Internacional das Ilhas Cayman em nome de Rafael Oliveira dos Santos. Uma conta que a esposa dele não sabia que existia até 4 meses atrás. Isso é ridículo! Rafael explode, levantando-se tão rápido que a cadeira dele range. Eu não tenho nenhuma conta nas Ilhas Cayman. Estranho, eu digo, falando pela primeira vez desde que assinei os papéis. Porque tem sua assinatura aqui, e aqui, e aqui. Eu aponto para 3 lugares diferentes no documento sem nem olhar para ele. Eu memorizei cada linha daquele papel. E também tem suas impressões digitais no formulário original de abertura da conta, que eu consegui através de um pedido formal ao banco depois de apresentar evidências de possível lavagem de dinheiro. O silêncio que se segue é tão profundo que eu posso ouvir o zumbido das luzes fluorescentes no teto. O juiz está lendo o documento, os olhos dele se movendo rapidamente pelas páginas. Eu posso ver o momento exato em que ele entende a magnitude do que está vendo. Doutor Henrique, o juiz diz calmamente, muito calmamente. Quantos documentos há nesta caixa? 53, meritíssimo. Cada um devidamente autenticado, cada um com fontes verificáveis, cada um demonstrando um padrão sistemático de fraude fiscal, desvio de fundos e, em alguns casos, apropriação indébita. Meritíssimo, isso é absurdo! O advogado do Rafael está praticamente gritando agora. Isso é claramente uma tentativa desesperada da senhora Carolina de difamar meu cliente. Esses documentos foram provavelmente falsificados, obtidos ilegalmente, não têm nenhum valor legal. Na verdade, Dr. Henrique diz, e agora ele está sorrindo, um sorriso pequeno e satisfeito. Cada documento foi obtido através de meios completamente legais. Solicitações de informação sob a Lei de Acesso à Informação.
documentos públicos de cartórios, extratos bancários que a senhora Carolina tinha direito legal de acessar como esposa, depoimentos voluntários de ex-funcionários da empresa do Sr. Rafael. Tudo perfeitamente legal, perfeitamente documentado. Ele coloca outro documento em cima do primeiro. Este aqui é particularmente interessante. É uma série de transferências da empresa do Sr. Rafael, Oliveira Consultoria e Assessoria Letea, para uma empresa fantasma registrada em nome da mãe dele, Dona Teresa Oliveira. Todos os olhos se voltam para Dona Teresa, que está agora tão vermelha que parece que vai ter um ataque cardíaco. Eu não sei do que ele está falando, ela sibila. Eu nunca tive empresa nenhuma. Exatamente, eu digo. Você nunca teve. Mas de alguma forma, uma empresa no seu nome, com seu CPF, tem recebido transferências mensais de R$50 mil da empresa do seu filho nos últimos 3 anos. Isso dá um total de R$1.800.000 em transferências não declaradas, que não aparecem nos balanços da empresa, que não tem nenhuma prestação de serviço correspondente. Dr. Henrique coloca mais um documento. E este aqui mostra que o mesmo dinheiro que entra na conta da empresa fantasma é imediatamente transferido de volta para contas pessoais do Sr. Rafael em 3 bancos diferentes. É um esquema clássico de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Isso não é possível, Patrícia, a irmã do Rafael, diz. Rafa, diz pra eles que isso não é verdade. Mas Rafael não está dizendo nada. Ele está olhando para os documentos na mesa do juiz com a expressão de alguém que viu um fantasma. Não um fantasma. Alguém que viu seu futuro inteiro desmoronando em tempo real. Tem mais. Dr. Henrique continua, implacável. A senhora Carolina descobriu que nos últimos 2 anos, seu marido tem sistematicamente retirado dinheiro da conta conjunta do casal e depositado em contas separadas. Não grandes quantias de uma vez, isso seria muito óbvio, mas pequenas quantias. 200 aqui, 300 ali. Ao longo de 2 anos, isso totaliza aproximadamente R$87 mil. Esse é dinheiro do casal, eu adiciono. Dinheiro que deveria ser usado para nossa família, para nossos filhos. Dinheiro das economias para a faculdade do Miguel. Dinheiro do fundo de emergência. Ele retirou tudo aos poucos, pensando que eu não ia notar porque eu estava muito ocupada sendo a esposa negligente e instável que ele pintou para vocês hoje. Melissa está começando a parecer desconfortável. Ela solta a mão da Laura e dá um passo para trás, como se distância física pudesse de alguma forma desassociá-la do que está acontecendo. E então temos isso. Dr. Henrique diz, colocando uma foto na mesa. É uma foto de Rafael e Melissa juntos num restaurante. Não seria nada demais, exceto pela data no canto inferior direito. Esta foto foi tirada há 2 anos e meio, muito antes de o Sr. Rafael alegar que seu casamento começou a ter problemas. Na verdade, segundo os próprios testemunhos dele e dos membros da família, o casamento só começou a deteriorar nos últimos 6 meses. Ele coloca mais fotos. Rafael e Melissa na praia. Rafael e Melissa entrando num hotel. Rafael e Melissa com as mãos dadas no cinema. Cada foto com data, cada uma meticulosamente documentada. 2 anos e meio, eu digo, e minha voz não treme nem um pouco. Ele está tendo um caso há 2 anos e meio, e durante todo esse tempo ele estava retirando dinheiro da nossa família, transferindo para contas secretas, construindo uma vida paralela com ela. Mas tem mais, Dr. Henrique diz, e o mais soa como uma sentença de morte. A senhora Carolina descobriu que seu marido usou o CPF dela sem autorização para abrir 2 empresas. Empresas que ela não sabia que existiam. Empresas que acumularam dívidas significativas com fornecedores e com a Receita Federal. O ar sai dos meus pulmões de novo só de lembrar do dia em que descobri isso. Foi há 5 meses. Eu estava tentando fazer um cartão de crédito simples no supermercado, aqueles de loja que todo mundo faz, e foi negado. O funcionário me disse que meu CPF estava com restrições. Restrições. Eu nunca tinha atrasado uma conta na vida. Levei 3 semanas e a ajuda de um contador para descobrir a verdade. 2 empresas. Uma de consultoria em marketing digital e outra de importação e exportação. Ambas abertas com meu CPF. Ambas com dívidas. Ambas listando endereços falsos. E quando eu finalmente rastreei os documentos de abertura, lá estava a assinatura dele. Ele tinha falsificado minha assinatura. O senhor Rafael usou a identidade da esposa para abrir empresas fraudulentas. Dr. Henrique explica ao juiz. Quando essas empresas acumularam dívidas, foi o CPF da senhora Carolina que foi negativado. Foi o nome dela que foi para os órgãos de proteção ao crédito. Ela perdeu a capacidade de fazer crédito, de abrir contas, de fazer coisas básicas que qualquer adulto precisa fazer.
tudo porque o marido dela cometeu fraude usando a identidade dela. Isso é um crime, o juiz diz, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, meritíssimo. Falsidade ideológica, estelionato, fraude. E as evidências estão todas aqui. O advogado do Rafael está folheando freneticamente seu próprio conjunto de documentos, como se pudesse encontrar algo ali que contradiga o que está sendo apresentado. Mas eu sei que ele não vai encontrar nada. Eu passei 8 meses construindo este caso. 8 meses acordando às 5 da manhã para ter algumas horas antes das crianças acordarem. 8 meses fingindo que estava fazendo compras quando na verdade estava em cartórios coletando documentos. 8 meses sorrindo para meu marido no café da manhã enquanto por dentro eu estava catalogando cada mentira, cada transação suspeita, cada pedaço de evidência da verdadeira pessoa que ele é. Meritíssimo, doutor. Henrique continua. Também temos testemunhos de 3 funcionários que trabalharam na empresa do Sr. Rafael. Todos dispostos a testemunhar que foram instruídos a manipular documentos fiscais, a emitir notas falsas, a participar ativamente de esquemas de sonegação. Ele coloca 3 depoimentos escritos na mesa. Estes funcionários foram demitidos quando se recusaram a continuar participando das atividades ilegais. Eles foram ameaçados pelo senhor Rafael, que disse que destruiria as reputações profissionais deles se ousassem falar sobre o que sabiam. Mas quando a senhora da senhora Carolina os contatou, quando eles viram uma chance de fazer a coisa certa, todos concordaram em dar depoimentos formais. Rafael finalmente encontra sua voz. Esses funcionários foram demitidos por incompetência. Eles estão mentindo para se vingar. Estranho, eu digo. Porque um deles, o Marcelo, trabalhou para você durante 8 anos. 8 anos de avaliações exemplares, prêmios de funcionário do mês, bônus por desempenho excepcional. E de repente, quando ele questiona uma discrepância nos livros contábeis, ele é incompetente? A Juliana trabalhou 5 anos como sua contadora pessoal. 5 anos mantendo seus segredos até que ela não conseguiu mais dormir à noite. E o Ricardo? Ele não foi demitido. Ele pediu demissão porque você pediu para ele falsificar uma declaração de imposto de renda e ele se recusou. Cada palavra que sai da minha boca é como tirar peso dos meus ombros. 8 meses carregando esses segredos. 8 meses sabendo a verdade, mas não podendo dizer nada, esperando pelo momento certo. E este é o momento certo. Há também a questão do apartamento. Dr. Henrique diz, colocando outro documento na mesa. Há 1 ano e meio, o Sr. Rafael comprou um apartamento. Um apartamento de 2 quartos num bairro nobre da cidade. Custo: R$700 mil. Ele pagou em dinheiro vivo. Como? O juiz pergunta. Como alguém paga R$700 mil em dinheiro vivo? Excelente pergunta, meritíssimo. E a resposta está em mais de 50 transações ao longo de 8 meses, cada uma abaixo do limite que exigiria notificação ao COAF. Pequenas retiradas de múltiplas contas, conversão para dinheiro, acúmulo em algum lugar seguro, e então pagamento em espécie. É um padrão clássico de estruturação financeira para evitar detecção. E o apartamento? Eu pergunto retoricamente, embora todo mundo na sala já saiba a resposta. Está registrado em nome da Melissa Ferreira Santos, minha substituta, a mulher que vai cuidar melhor dos meus filhos do que eu. O apartamento foi um presente de Rafael para ela, comprado com dinheiro que deveria ter sido declarado, que deveria ter pago impostos, que foi escondido sistematicamente através de práticas ilegais. Melissa está agora visivelmente desconfortável. Ela tenta falar. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Eu pensei que... Você pensou o quê? Eu pergunto. E pela primeira vez minha voz tem uma borda afiada. Você pensou que era normal um homem casado comprar um apartamento de R$700 mil para a amante? Você não fez nenhuma pergunta? Não achou estranho que tudo fosse em dinheiro? Ou você simplesmente não quis saber porque estava aproveitando o estilo de vida? Carol, chega, Rafael diz, mas sua voz não tem força. Ele sabe que acabou. Eu posso ver nos olhos dele. Ele sabe. Não, Rafael, não chega. Eu respondo. Porque eu ainda não terminei. Dr. Henrique, por favor, mostre ao juiz o documento número 42. Dr. Henrique procura na caixa e retira uma pasta particularmente grossa. Este é um relatório compilado por um investigador privado que a senhora Carolina contratou 3 meses atrás. Ele documentou os movimentos do Sr. Rafael durante um período de 60 dias. O juiz abre o relatório. Eu observo os olhos dele se moverem pelas páginas. Vejo a expressão dele mudar de curiosidade para choque, para algo próximo de repugnância. O Sr. Rafael, Dr. Henrique explica, tem o hábito de fazer viagens de negócios frequentes, em média 2 por mês.
Essas viagens são supostamente para encontrar clientes, fechar contratos, expandir os negócios. A empresa dele declara essas viagens como despesas dedutíveis. Mas não são viagens de negócios reais, são? O juiz pergunta, ainda lendo. Não, meritíssimo. Como o relatório demonstra, dessas 12 viagens registradas em 6 meses, apenas 2 envolveram reuniões reais com clientes. As outras 10 foram férias disfarçadas. Férias com a senhorita Melissa. Hotéis de luxo, restaurantes caros, passeios turísticos. Tudo pago com dinheiro da empresa e declarado como despesa de negócios, reduzindo artificialmente os lucros tributáveis da empresa. Mais um crime. Mais uma mentira. É quase impressionante se você pensar sobre isso. A complexidade do sistema de fraude que Rafael construiu. As camadas sobre camadas de engano. E tudo isso enquanto ele dormia ao meu lado todas as noites, enquanto beijava nossos filhos antes de dormir, enquanto fingia ser um marido e pai dedicado. Tem uma coisa em particular que eu quero que todos prestem atenção, eu digo, levantando e caminhando até onde Miguel e Laura estão sentados. Eles me olham com aqueles olhos grandes, confusos, assustados. Eu me ajoelho na frente deles e seguro as mãozinhas deles. Lembram quando o papai disse que não podíamos ir à Disney esse ano porque o dinheiro estava apertado? Eu pergunto suavemente. Ambos acenam com a cabeça. E lembram quando eu disse que talvez pudéssemos ir ao parque aquático local, mas o papai disse que até isso estava muito caro? Laura assente, os olhos dela começando a ficar vermelhos. Miguel morde o lábio. Doutor. Henrique! Eu digo, ainda olhando para meus filhos. Quanto o Rafael gastou em uma única viagem para Cancún com a Melissa no mês passado? Segundo os recibos, Dr. Henrique responde, 17 mil reais. Resort all-inclusive, excursões de mergulho, jantares em restaurantes 5 estrelas, compras. Eu vejo o momento em que Miguel entende. Ele tem 7 anos, mas é esperto. Ele entende que o pai dele disse que não tinha dinheiro para levá-los para se divertir, mas tinha dinheiro para levar outra mulher para um resort de luxo no México. Papai? Miguel diz, sua voz pequena e quebrada, e essa única palavra carrega tanto peso que eu sinto fisicamente. Ele olha para Rafael não com raiva, mas com algo pior. Decepção. Traição. A perda da inocência que vem de descobrir que seu herói tem pés de barro. Rafael abre a boca para responder, mas não sai nada. O que ele poderia dizer? Que desculpa existe para escolher gastar 17 mil reais com a amante, enquanto seus próprios filhos ficam em casa, esperando por migalhas de atenção? E não foi só essa viagem. Dr. Henrique continua, sem piedade. Nos últimos 18 meses, o Sr. Rafael gastou aproximadamente 240 mil reais em entretenimento com a senhorita Melissa. Enquanto isso, sua esposa estava usando cupons no supermercado, comprando roupas usadas para as crianças, cancelando a Netflix porque não podíamos pagar. A senhora Carolina vendeu suas joias, as joias que herdou da avó dela, porque precisava de dinheiro para o material escolar das crianças. E o tempo todo, ele estava jogando dinheiro fora como se fosse confete. Eu volto para minha cadeira. Minhas pernas estão tremendo, mas eu me recuso a deixar ninguém ver isso. Eu já mostrei fraqueza demais na minha vida. Já deixei as pessoas me verem quebrada tempo demais. Não mais. O juiz está folheando os documentos, página após página, e eu posso ver a transformação acontecendo no rosto dele. Quando esta audiência começou, ele estava preparado para mais um caso de custódia tedioso, onde os dois lados apontam falhas um do outro, e no final ele teria que escolher o menor dos males. Mas isso não é mais sobre custódia. Isso é sobre crime. Múltiplos crimes. Fraude, sonegação, falsidade ideológica, apropriação indébita. Há mais um documento que eu gostaria de apresentar, meritíssimo. Dr. Henrique diz, e sua voz tem um tom quase apologético agora, como se ele lamentasse ter que revelar esta última coisa. Este é um laudo de avaliação psicológica da senhora Carolina, realizado por uma psiquiatra independente há 2 semanas. Não, Rafael sussurra, mas ninguém está prestando atenção nele. Dr. Henrique entrega o documento ao juiz. Como o tribunal pode ver, a senhora Carolina passou por uma avaliação completa. Testes psicológicos, entrevistas clínicas, avaliação de competência parental. Os resultados mostram que ela não apresenta nenhum sinal de instabilidade emocional, nenhum distúrbio psicológico, nenhuma condição que a tornaria inadequada como mãe. Então, por que ela concordou em abrir mão da guarda? O juiz pergunta, olhando diretamente para mim. Porque eu sabia que se eu lutasse pela custódia, isso se transformaria numa guerra. Eu respondo. Uma guerra longa, cara. Destrutiva. Uma guerra onde meus filhos seriam usados como armas. Onde cada pequena falha minha seria ampliada.
onde cada momento ruim seria documentado e usado contra mim. Onde Rafael usaria todo o dinheiro e recursos dele para me destruir na mídia, nos tribunais, na mente dos meus próprios filhos. Eu olho para Rafael quando digo a próxima parte. Mas mais importante, eu sabia que se eu lutasse pela custódia, ele esconderia as evidências. Ele moveria o dinheiro, destruiria documentos, compraria o silêncio de testemunhas. Ele tem recursos para fazer isso. E então todos esses crimes que ele cometeu simplesmente desapareceriam. Ele sairia impune. E pior, ele teria a custódia dos meus filhos e usaria isso como mais uma forma de me controlar, de me manipular. Então você optou pela estratégia oposta, o juiz diz, entendimento clareando em seus olhos. Você concordou em desistir. Você o fez pensar que tinha ganhado. Exatamente. Porque um homem que pensa que venceu fica descuidado. Ele para de esconder as coisas tão cuidadosamente. Ele se torna arrogante. E enquanto ele estava ocupado comemorando sua vitória, planejando sua nova vida com a amante e meus filhos, eu estava documentando cada movimento dele, cada transação, cada mentira. Dona Teresa se levanta, tremendo de raiva. Você é uma víbora, uma cobra. Meu filho te deu tudo e você está tentando destruir ele. Ele me deu tudo? Eu repito. E pela primeira vez minha voz sobe. Dona Teresa, seu filho esvaziou nossas contas. Ele fraudou minha identidade. Ele me transformou em uma criminosa aos olhos dos órgãos de crédito. Ele mentiu para mim todos os dias durante 2 anos e meio. Ele gastou o futuro dos próprios filhos para impressionar uma mulher 20 anos mais nova que ele. Isso é o que ele me deu. Você devia ter sido uma esposa melhor. Ela grita de volta. Se você tivesse cuidado dele direito, ele não precisaria procurar conforto em outro lugar. O juiz bate o martelo. Ordem! Dona Teresa, mais uma explosão dessas e eu vou pedir para a senhora se retirar da sala. Mas algo dentro de mim se quebrou com o comentário dela. Ou talvez não quebrou. Talvez finalmente se consertou. Porque pela primeira vez em 12 anos, eu não sinto vergonha. Eu não sinto que preciso me defender. Eu não preciso explicar por que não fui boa o suficiente para manter meu marido fiel. Sabe o que é engraçado, Dona Teresa? Eu digo. E minha voz está calma agora. Quase suave. Durante 12 anos eu tentei ser a esposa perfeita. Eu cozinhava as refeições favoritas dele. Eu mantinha a casa impecável. Eu criei os filhos praticamente sozinha porque ele estava sempre trabalhando. Eu suportei suas críticas, suas cobranças, seus padrões impossíveis. Eu me tornei menor para que ele pudesse se sentir maior. Eu me levanto e caminho até onde ela está sentada. Ela recua instintivamente, como se eu fosse atacá-la. Mas eu apenas a olho nos olhos pela primeira vez sem baixar o olhar. E você sabe o que eu descobri? Não importa o quão boa eu fosse, nunca seria suficiente. Porque o problema nunca foi comigo. O problema sempre foi com ele. Com a necessidade dele de controle. Com a incapacidade dele de ser honesto. Com a escolha dele de trair, mentir, roubar. Eu volto para minha cadeira. Então pare de me culpar pelos defeitos do seu filho. Você o criou. Você o ensinou que estava tudo bem mentir se fosse conveniente. Você o ensinou que os fins justificam os meios. E agora ele está colhendo o que você plantou. O silêncio na sala é absoluto. Até o ar-condicionado parece ter parado de fazer barulho. Patrícia está segurando o braço da mãe, tentando fazê-la sentar. Os primos estão olhando para o chão. A avó está chorando baixinho. Doutor Henrique, o juiz finalmente fala. Estou correto em assumir que cópias de toda essa documentação foram enviadas às autoridades apropriadas? Sim, meritíssimo. O Ministério Público Federal recebeu cópia completa ontem à tarde. A Receita Federal recebeu a documentação relacionada à sonegação esta manhã. E a Polícia Federal foi notificada sobre a possível lavagem de dinheiro e fraude. Rafael está tão branco que parece que vai desmaiar. Seu advogado está sussurrando algo furiosamente no ouvido dele, provavelmente dizendo para ele invocar o direito ao silêncio, para não dizer mais nada que possa incriminá-lo. E a guarda das crianças? O juiz pergunta. Aí está a parte interessante, meritíssimo, Dr. Henrique diz. E agora ele está definitivamente sorrindo. A senhora. Carolina concordou com a guarda exclusiva para o pai. Ela assinou os documentos voluntariamente, sem coerção. Mas havia uma cláusula específica naqueles documentos que talvez o advogado do Sr. Rafael devesse ter lido mais cuidadosamente. O advogado do Rafael pega os documentos que eu assinei e começa a folhear freneticamente. Eu posso ver o momento exato em que ele encontra a cláusula. Seu rosto fica vermelho, depois roxo. Página 17, parágrafo 5. Dr. Henrique recita de memória.
A guarda exclusiva concedida ao pai está condicionada à sua capacidade de prover um ambiente seguro, estável e legalmente apropriado para as crianças. Em caso de investigação criminal, indiciamento ou prisão do guardião, a guarda reverte automaticamente para a mãe sem necessidade de nova ação judicial. Você me enganou! Rafael explode, finalmente encontrando sua voz. Você me fez pensar que estava desistindo quando o tempo todo eu estava construindo um caso que garantiria que nossos filhos nunca teriam que morar com um criminoso. Eu termino para ele. Sim, Rafael. Exatamente isso. Eu te enganei. Assim como você me enganou durante 2 anos e meio. Assim como você enganou a Receita Federal. Assim como você enganou seus clientes, seus funcionários e sua própria família. Melissa está chorando agora. Aquelas lágrimas silenciosas que escorrem pelo rosto sem fazer som. Ela finalmente entende que não vai morar no apartamento dos sonhos dela com o homem dos sonhos dela. E os filhos prontos que ela pode decorar como acessórios. Ela entende que está amarrada a um homem que provavelmente vai para a prisão. Você usou nossos filhos como isca, Rafael diz. E a genuína dor em sua voz. Você os expôs a isso. Eu protegi nossos filhos. Eu corrijo. Eu os protegi de crescer pensando que mentira é aceitável. Que trair é normal. Que crimes financeiros são apenas esperto nos negócios. Eu os protegi de um pai que os teria usado como escudo enquanto continuava fazendo coisas ilegais, sabendo que a mãe deles não poderia fazer nada porque ele tinha a guarda. Dr. Henrique coloca o último documento na mesa. Meritíssimo. Há uma última questão. Durante minha investigação, descobri que o Sr. Rafael tem um passaporte estrangeiro. Um passaporte paraguaio que ele obteve há 6 meses através de meios questionáveis. Ele também tem uma conta bancária no Paraguai com aproximadamente $300 mil. Fuga de capital. O juiz murmura. Exatamente. Ele estava se preparando para deixar o país. Provavelmente assim que a guarda fosse finalizada. Ele planejava levar as crianças e a senhorita Melissa para o Paraguai, onde vive relativamente bem com o dinheiro que roubou e onde acordos de extradição são complicados. Isso me atinge como um soco. Eu sabia sobre muitas coisas, mas não sobre isso. A possibilidade de que ele pudesse ter levado meus filhos para outro país, onde eu talvez nunca mais os visse, faz meu estômago revirar. Você ia raptá-los. Eu sussurro. Você ia levar meus bebês para outro país e eu nunca mais ia vê-los. Rafael não responde. Ele não precisa. A verdade está escrita no rosto dele. O juiz se recosta em sua cadeira, removendo os óculos e esfregando os olhos. Ele parece ter envelhecido 10 anos nos últimos 30 minutos. Esta é, sem dúvida, uma das situações mais complexas e perturbadoras que já presenciei nesta sala. Ele diz. Senhor Rafael Oliveira dos Santos, o senhor entende que está prestes a enfrentar múltiplas acusações criminais? Meritíssimo, meu cliente invoca seu direito de permanecer em silêncio. O advogado diz rapidamente. Muito prudente. O juiz responde secamente. Quanto à questão da guarda, está claro para mim que a senhora BS1 Carolina agiu com considerável astúcia e premeditação, mas não ilegalidade. Ela concordou voluntariamente com termos que incluíam cláusulas de proteção, o que é seu direito legal. No entanto, à luz das evidências apresentadas hoje, estou revogando imediatamente a guarda concedida ao Sr. Rafael. Rafael faz um som estrangulado. Além disso, o juiz continua. Estou emitindo uma ordem de restrição temporária impedindo o Sr. Rafael de deixar o país. Seu passaporte brasileiro deve ser entregue ao tribunal até o final do dia de hoje. Quanto ao passaporte paraguaio, ele deve ser entregue às autoridades policiais para investigação sobre como foi obtido. Ele olha para mim. Senhora Carolina, a guarda provisória das crianças é concedida integralmente à senhora. O Sr. Rafael terá direito a visitas supervisionadas, dependendo do resultado das investigações criminais pendentes. Não! Rafael grita. Você não pode fazer isso. Eles são meus filhos. Eles são crianças que precisam de proteção. O juiz responde firmemente. E neste momento, o senhor representa um risco de fuga e possivelmente um risco de rapto internacional. Minha decisão é final. Dona Teresa está soluçando agora, alta e dramaticamente. Patrícia está tentando consolá-la, enquanto claramente está em choque também. Os primos estão sussurrando entre si, alguns olhando para Rafael com acusação, outros com pena. Há algo mais, meritíssimo. Dr. Henrique diz. A senhora Carolina está solicitando uma ordem para congelar todos os ativos do Sr. Rafael até que possa ser determinado o que é propriedade legítima do casal e o que são fundos obtidos ilegalmente. Concedido, o juiz diz.
Todos os ativos em nome do Sr. Rafael estão congelados até segunda ordem. Isso inclui contas bancárias, investimentos, propriedades e qualquer outro recurso financeiro. Isso inclui o apartamento da senhorita Melissa? Eu pergunto. O juiz consulta os documentos. Como o apartamento foi comprado com fundos que aparentemente foram obtidos através de atividades criminosas? Sim, o apartamento está congelado e será parte da investigação de recuperação de ativos. Melissa faz um som que é meio choro, meio gemido. Sua vida perfeita, seu futuro planejado, tudo evaporando em tempo real. Parte de mim sente pena dela. Parte muito pequena. O resto de mim lembra dela abraçada com meus filhos, dizendo que cuidaria melhor deles do que eu. A audiência está encerrada. O juiz declara batendo o martelo. Senhor Rafael, o senhor deve se apresentar à Delegacia Federal dentro de 24 horas para prestar depoimento formal. Senhora Carolina, meus cumprimentos por sua determinação. As crianças estão liberadas para ir com a mãe imediatamente. Eu me levanto em pernas bambas. É como se meu corpo tivesse estado em modo de sobrevivência durante toda a audiência e agora que acabou, ele está lembrando como sentir coisas. Minhas mãos estão tremendo. Meu coração está correndo. Há um zumbido nos meus ouvidos. Mas eu caminho até onde Miguel e Laura estão sentados. Eles me olham com olhos enormes, processando tudo o que acabaram de testemunhar. São crianças. Eles não deviam ter que saber sobre fraude fiscal e contas secretas. Eles não deviam ter que ver o pai sendo exposto como criminoso. Mas eles mereciam saber a verdade. Eles mereciam entender por que a mãe deles lutou tão duro. Vamos para casa, eu digo suavemente, estendendo minhas mãos. Miguel hesita. O papai vai ficar bem? E aí está. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo o que o pai fez, ele ainda se preocupa. Porque é assim que crianças funcionam. Elas amam incondicionalmente até aprenderem a fazer diferente. Seu pai vai ter que responder pelas escolhas dele, eu digo honestamente. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Agora você precisa ser criança. Você precisa brincar, rir, ser feliz. E eu vou garantir que vocês dois tenham isso. Laura me abraça, seus bracinhos pequenos apertando minha cintura. Eu estava com medo. Ela sussurra. Eu não queria morar com a Melissa. Ela cheira estranho. Eu rio, um som molhado e trêmulo. Então é bom que vocês vão voltar para casa comigo. Quando nos viramos para sair, eu olho para trás uma última vez. Rafael está encolhido em sua cadeira, o rosto nas mãos. Sua família está ao redor dele, mas há uma distância agora, um espaço que não existia antes. Eles estão começando a se perguntar o que mais não sabem sobre ele. Melissa está sozinha num canto, o telefone na mão, provavelmente já ligando para um advogado, tentando descobrir se ela pode ser considerada cúmplice de algo. Doutor. Henrique está organizando seus documentos de volta na caixa. Ele me vê olhando e faz um pequeno aceno. Nós fizemos isso. 8 meses de trabalho insano, de noite sem dormir, de paranoia constante de que Rafael descobriria o que estávamos fazendo. Mas valeu a pena. Do lado de fora do tribunal, o sol está brilhando. É um daqueles dias lindos onde o céu é tão azul que quase dói olhar. O tipo de dia que faz você acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Eu respiro fundo, enchendo meus pulmões com ar que não cheira a móveis velhos e promessas quebradas. Miguel e Laura estão um de cada lado de mim, segurando minhas mãos. Eles estão quietos, processando, mas estão aqui, comigo, onde pertencem. Meu telefone vibra. É uma mensagem de Marcelo, um dos ex-funcionários do Rafael que testemunhou. Vi as notícias. Parabéns. Você é mais corajosa do que eu jamais serei. Notícias. Já estão cobrindo isso. Claro que estão. Empresário local acusado de múltiplos crimes financeiros. Vai estar em todos os jornais amanhã. Outra mensagem chega. Juliana, a ex-contadora. Você fez a coisa certa. Eu deveria ter feito isso há anos. E outra. Ricardo. Se precisar de mais alguma coisa, qualquer coisa, é só ligar. Pessoas que eu nunca tinha conhecido antes de começar esta jornada. Pessoas que foram prejudicadas pelo Rafael, que tiveram suas carreiras ameaçadas, que carregaram o peso dos segredos dele. Eles estão me apoiando agora, e isso significa mais do que eu posso expressar. Mamãe? Laura puxa minha mão. Podemos tomar sorvete? É uma pergunta tão simples, tão perfeitamente infantil que eu quase choro novamente. Claro, meu amor. Podemos tomar todo o sorvete que você quiser. Nós caminhamos até a sorveteria mais próxima, 3 quarteirões do tribunal. É um daqueles lugares antigos, de família, com mesas de fórmica e cadeiras que não combinam. O tipo de lugar que Rafael nunca entraria porque estava abaixo dos padrões dele.
Mas as crianças adoram porque eles fazem sorvete caseiro e deixam você provar quantos sabores quiser antes de decidir. Enquanto Miguel e Laura estão ocupados debatendo entre chocolate com menta ou morango com pedaços, eu me sento numa das mesas e verifico meu telefone adequadamente. 15 mensagens não lidas. 7 chamadas perdidas. 2 e-mails do doutor. Henrique com documentos adicionais que precisam da minha assinatura. Mas tem uma mensagem que me faz parar. É da minha mãe. Nós não falamos em quase 8 meses. Não porque brigamos, mas porque eu me afastei de todo mundo. Porque estava obcecada com construir meu caso. Porque não podia arriscar contar para ninguém o que estava fazendo. Porque tinha medo de que Rafael descobrisse. Vi no jornal online, a mensagem diz. Estou indo aí. Não tente me impedir. Minha mãe. 62 anos. Aposentada depois de 30 anos como professora de ensino fundamental. Viúva há 5 anos. Ela nunca gostou muito do Rafael. Ela nunca disse nada diretamente, mas eu podia ver nos olhos dela aquela preocupação maternal, aquele instinto que diz quando algo não está certo. Ela estava certa e eu estava errada, e agora ela vai dizer "eu te avisei" de todas as formas possíveis sem realmente dizer as palavras. Exceto que quando ela chega 20 minutos depois, entrando na sorveteria com aquela energia que só mães conseguem ter quando seus filhos precisam delas, ela não diz nada. Ela apenas me abraça. Me abraça tão forte que eu não consigo respirar direito. E então, finalmente, eu desmorono. Ali, numa sorveteria barata com cheiro de baunilha e açúcar, cercada por crianças comendo sorvete e casais em encontros, eu choro. Choro pelos 12 anos que desperdicei. Choro pelo casamento que nunca foi real. Choro pelas noites que passei acordada me perguntando o que havia de errado comigo. Choro pelo dinheiro roubado, pela confiança traída, pela ingenuidade perdida. Minha mãe não diz nada. Ela só segura meu rosto entre as mãos quando finalmente paro de chorar. Limpa minhas lágrimas com os polegares e diz: "Você sempre foi minha filha mais forte. Eu sabia que você ia conseguir. Eu não me sinto forte, eu admito. Força não é sobre como você se sente. É sobre o que você faz mesmo quando está com medo. E você, minha filha, fez algo extraordinário." Miguel e Laura vêm correndo, gritando "Vovó!", com aquela alegria pura que só netos podem ter. Elas não viram a avó em meses, mas é como se nenhum tempo tivesse passado. Eles mostram seus sorvetes, contam histórias atropeladas sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo exceto o que acabou de acontecer no tribunal. Minha mãe pede um sorvete de limão, se senta conosco, e por 1 hora nós apenas existimos. Não falamos sobre Rafael, sobre o julgamento, sobre o que vem a seguir. Nós apenas somos uma família, comendo sorvete num dia de sol. E isso é suficiente. Mas eventualmente as crianças ficam inquietas e minha mãe as leva para o parquinho do outro lado da rua. Eu posso vê-las da janela da sorveteria, correndo e rindo. E pela primeira vez em meses eu consigo respirar sem sentir que tem um peso no meu peito. Meu telefone toca. É Dr. Henrique. "Carol", ele diz sem preâmbulo. "Precisamos conversar sobre os próximos passos." Ok. A Polícia Federal vai querer seu depoimento formal. Provavelmente ainda esta semana. Eles vão fazer perguntas sobre como você descobriu as contas, como coletou as evidências, tudo. Está tudo documentado. Eu tenho registros de cada passo que dei. Eu sei. Você fez um trabalho melhor que a maioria dos investigadores profissionais. Mas há algo mais. A imprensa vai querer falar com você. Já recebi 3 ligações de jornais diferentes pedindo uma entrevista. Eu não tinha pensado nisso. Claro que a mídia ia querer cobrir. Esposa expõe marido em tribunal, revelando esquema elaborado de fraude. É exatamente o tipo de história que vem de jornais e gera cliques. Eu não quero falar com a imprensa, eu digo. Eu imaginei, mas você precisa estar preparada. Eles vão cobrir isso de qualquer forma, com ou sem sua cooperação. Seria melhor se controlássemos a narrativa. Como assim? Uma entrevista exclusiva com um veículo respeitável. Nós escolhemos o jornalista, definimos os limites, garantimos que sua versão da história seja contada corretamente. Caso contrário, eles vão contar de qualquer jeito e pode não ser favorável a você. Eu observo Miguel empurrando Laura no balanço através da janela. Eles estão rindo, completamente inocentes para a tempestade de mídia que está prestes a desabar sobre nossas vidas. Eu preciso pensar sobre isso. Não demore muito. A história já está se espalhando. Em 24 horas, vai estar em todo lugar. Ele desliga e eu fico olhando para o telefone. Outra decisão para tomar. Outra escolha que vai afetar não só a mim,
mas aos meus filhos. Quantas decisões uma pessoa pode fazer antes de simplesmente entrar em sobrecarga? Minha mãe volta com as crianças 15 minutos depois. Elas estão suadas e felizes, o tipo de cansaço bom que vem de brincar até não aguentar mais. No carro a caminho de casa, ambas adormecem nos assentos de trás. Elas vão ficar bem, minha mãe diz olhando pelo retrovisor. Crianças são resilientes. Elas não deviam ter que ser. Não deviam. Mas vai dar certo. Você vai garantir isso. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te conheço. Você passou 8 meses construindo um caso contra seu marido enquanto fingia que tudo estava normal. Você coletou evidências, encontrou testemunhas, montou um quebra-cabeça que promotores levam anos para montar. Se você consegue fazer isso, você consegue qualquer coisa. Mas quando chegamos em casa, a realidade me atinge. Esta casa, que foi minha por 12 anos, agora parece diferente. Menor, de alguma forma. Ou talvez seja eu que cresci. Cada cômodo tem memórias. Algumas boas. Muitas ruins. A cozinha onde eu fazia o jantar enquanto Rafael trabalhava até tarde. A sala onde assistíamos filmes em família nos raros fins de semana que ele estava presente. O quarto que compartilhamos, onde ele dormiu ao meu lado enquanto mantinha uma vida inteira secreta. Você vai vender? Minha mãe pergunta, como se lesse meus pensamentos. Eventualmente. Mas não agora. As crianças já passaram por mudança suficiente. Elas precisam de alguma estabilidade. Nós colocamos Miguel e Laura na cama. Eles estão tão cansados que mal acordam quando os carrego para dentro. Eu os troco para os pijamas, tiro os sapatos, cubro com os cobertores favoritos deles. Miguel abraça seu urso de pelúcia, o mesmo que tem desde bebê. Laura chupa o polegar, um hábito que ela tinha largado, mas que voltou nas últimas semanas. No quarto deles, com a luz noturna projetando estrelas no teto, eu me permito finalmente sentir o peso do dia. Meu corpo está doendo. Minha cabeça está latejando. Meus olhos estão ardendo de cansaço e lágrimas contidas. Vem, minha mãe diz, me guiando para a cozinha. Ela faz chá, como sempre faz quando há algo para processar. Chá de camomila com mel, servido em canecas velhas que ela me deu quando me casei. Nós nos sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde comi café da manhã com Rafael milhares de vezes, completamente inconsciente de quem ele realmente era. Conta para mim, ela diz. Tudo. E eu conto. Começo do dia em que descobri a primeira discrepância na conta bancária. Uma transferência de R$2.000 para uma conta que eu não reconhecia. Como pensei que era erro do banco. Como Rafael riu e disse que era para um investimento que ele esqueceu de me contar. Como eu acreditei porque eu não acreditaria no meu próprio marido. Conto sobre descobrir as mensagens no telefone dele. Como não foi um acidente. Eu estava procurando. Algo no meu intestino me dizia que estava errada a história do investimento. Eu esperei até ele estar no chuveiro, desbloqueei o telefone dele com a senha que ele achava que eu não sabia, e lá estavam. Centenas de mensagens. Fotos. Planos para o futuro. Uma vida inteira que não me incluía. Conto sobre sentar no chão do closet, telefone na mão, mundo desmoronando ao meu redor, tentando decidir o que fazer. Confrontá-lo? Deixá-lo imediatamente? Fingir que não vi? E então, num momento de clareza que não sei de onde veio, eu decidi documentar. Tirei fotos de tudo. Cada mensagem. Cada foto. Cada evidência da traição. Por que você não me contou? Minha mãe pergunta, e a dor em sua voz. Porque eu tinha vergonha, eu admito. Vergonha de ter sido idiota por tanto tempo. Vergonha de não ter visto os sinais. E também porque eu não queria que você tentasse me convencer a agir antes de estar pronta. Eu sabia que se contasse para você, você ia querer que eu o deixasse imediatamente. Mas eu precisava de um plano primeiro. Conto sobre contratar Dr. Henrique. Como pesquisei advogados por semanas, lendo avaliações, verificando históricos, procurando alguém que entendesse não apenas lei de família, mas também direito financeiro. Como na nossa primeira reunião, eu coloquei todas as evidências na mesa dele e disse: eu quero destruí-lo legalmente. Como fazemos isso? E doutor Henrique, abençoado seja, não me julgou. Não me disse para pensar nas crianças, para tentar aconselhamento matrimonial, para dar outra chance. Ele olhou para as evidências, olhou para mim e disse: vamos começar cavando mais fundo. Conto sobre os meses seguintes. Acordar às 5 da manhã para ter tempo de investigar antes das crianças acordarem. Passar horas em cartórios coletando documentos públicos. Criar planilhas rastreando cada transação suspeita. Entrevistar os ex-funcionários do Rafael que estavam dispostos a falar. Foi como ter um emprego em tempo integral em cima do meu emprego real e de ser mãe. Eu digo. Houve dias que eu achei que ia colapsar.
Dias que eu queria desistir, confrontá-lo, apenas acabar com tudo. Mas então eu lembrava do que estava em jogo. Não era só sobre mim, era sobre Miguel e Laura. Era sobre garantir que eles não crescessem pensando que esse tipo de comportamento é aceitável. Minha mãe está chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Meu bebê, ela diz. Meu bebê teve que passar por tudo isso sozinha. Eu não estava sozinha. Eu tinha Dr. Henrique. Eu tinha Marcelo, Juliana e Ricardo. Eu tinha as crianças, mesmo que elas não soubessem o que estava acontecendo. E eu tinha você, mesmo à distância. Saber que você estava lá, que eu sempre poderia ligar se precisasse, isso me manteve forte. Nós terminamos o chá em silêncio. Lá fora, o sol está começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Vai ser uma noite bonita. O tipo de noite que faz você pensar em novos começos e segundas chances. O que vem agora? Minha mãe pergunta. Honestamente, eu não sei. O processo criminal vai demorar meses, talvez anos. Eu vou ter que testemunhar. As crianças provavelmente vão precisar de terapia. Eu definitivamente vou precisar de terapia. Tem a questão da divisão de bens, o que vai ser complicado considerando que muito do que Rafael tem foi obtido ilegalmente. E você? O que você quer pra você? A pergunta me pega de surpresa. O que eu quero? Passei tanto tempo focada em expor Rafael, em proteger as crianças, em sobreviver, que não parei para pensar no que vem depois disso. Eu quero paz. Eu finalmente digo. Eu quero acordar de manhã sem aquele nó no estômago. Eu quero rir sem sentir culpa. Eu quero que Miguel e Laura vejam a mãe deles feliz, realmente feliz, não apenas fingindo. Eu quero reconstruir minha vida do zero, mas desta vez, nos meus próprios termos. Então é isso que você vai fazer. Parece simples quando você diz assim. Não vai ser simples. Vai ser difícil. Vai haver dias que você vai querer desistir. Mas você não vai, porque você é minha filha e nós não desistimos. Meu telefone vibra novamente. Mais uma mensagem. Desta vez é de um número que eu não reconheço. Senhora Carolina, meu nome é Adriana Costa. Sou jornalista da revista Época. Gostaria muito de conversar com você sobre sua história. Acredito que é importante que outras mulheres saibam que é possível lutar e vencer. Por favor, considere. Eu mostro a mensagem para minha mãe. Ela lê e depois me olha. O que seu instinto está dizendo? Meu instinto. Por tanto tempo eu ignorei meu instinto. Quando ele me disse que algo estava errado no casamento, eu o silenciei. Quando ele me disse que Rafael estava mentindo, eu o ignorei. Quando ele me gritou que eu estava em perigo, eu fingi não ouvir. Mas meu instinto estava certo o tempo todo. Meu instinto diz que Dr. Henrique está certo. A história vai sair de qualquer forma. Melhor que seja contada corretamente. Então você sabe o que fazer. Eu respondo a mensagem de Adriana. Vamos conversar. Mas tem condições. Nada sobre meus filhos. Nenhuma foto deles. Nenhuma identificação da escola deles. Nada que possa expô-los mais do que já foram expostos. A resposta vem em segundos. Completamente compreensível. Podemos nos encontrar amanhã? Amanhã. Tão cedo. Mas por que esperar? Quanto mais cedo eu contar minha história, mais cedo posso seguir em frente. Amanhã está bom. Minha mãe passa a noite. Ela dorme no quarto de hóspedes, mas antes ela me ajuda a arrumar a casa. Juntas nós recolhemos todas as fotos de Rafael. Não as jogamos fora, porque os filhos podem querer ver algum dia. Mas as colocamos numa caixa no sótão. Removemos a jaqueta dele do cabide ao lado da porta. Levamos as escovas de dente dele do banheiro. Pequenos atos de remoção que de alguma forma fazem a casa parecer mais minha e menos nossa. Naquela noite, deitada na cama que dividi com Rafael por 12 anos, eu me pego fazendo coisas que não fazia há meses. Eu me estico na diagonal, ocupando o espaço inteiro. Eu leio com a luz acesa sem me preocupar se vou incomodar alguém. Eu ajusto o ar-condicionado para a temperatura que eu gosto, não a temperatura que é um compromisso entre minhas preferências e as dele. São coisas pequenas, insignificantes, mas elas importam. Cada uma delas é uma pequena reivindicação da minha autonomia, um pequeno passo em direção a ser uma pessoa inteira novamente em vez de metade de um casal quebrado. Eu não durmo muito. Minha mente está acelerada, processando o dia, antecipando o amanhã. Mas quando finalmente adormeço, não tenho pesadelos. Pela primeira vez em meses, eu durmo sem sonhar com contas bancárias e documentos legais, e a expressão no rosto do Rafael quando ele percebeu que tinha perdido. Acordo com o sol entrando pela janela, e por um momento abençoado, esqueço tudo. Apenas mais um dia normal.
Mas então, a memória volta como uma onda. E com ela vem uma mistura estranha de alívio e ansiedade. Acabou. O segredo que carreguei por 8 meses finalmente foi revelado. Mas o que vem agora é de certa forma mais assustador que o que passou. Miguel está na porta do meu quarto, observando. Ele faz isso às vezes. Só fica ali parado me olhando como se estivesse checando se ainda estou real, se ainda estou aqui. Desde que descobriu sobre a traição do pai, desde que as coisas começaram a desmoronar, ele desenvolveu essa necessidade de me manter à vista. Oi, meu amor, eu digo, puxando o cobertor para indicar que ele pode entrar. Ele corre e pula na cama, se aninhando contra mim como fazia quando era menor. Ele tem 7 anos e já está naquela fase onde abraços da mãe são constrangedores na frente dos amigos. Mas aqui, só nós dois, ele ainda é meu bebê. A vovó está fazendo panquecas. Ele diz. Panquecas no meio da semana? Estamos vivendo perigosamente. Ele ri, mas é uma risada pequena, incerta. Mamãe? O papai vai para a cadeia? A pergunta me atinge como um tapa. Direta, sem rodeios. Tipicamente Miguel. Ele sempre foi assim, mesmo pequeno. Ele não aceita meias-verdades ou evasivas. Ele quer saber as coisas como são. Eu não sei, meu bem. Isso vai depender de muitas coisas. Dos advogados, dos juízes, das evidências. Pode ser que sim. Pode ser que ele tenha que pagar multas ou fazer serviço comunitário. Eu realmente não sei. Mas ele fez coisas erradas? Sim, ele fez. Então ele devia ir para a cadeia. É o que acontece quando as pessoas fazem coisas erradas. A lógica simples de uma criança. Preto e branco. Sem áreas cinzas. Sem considerar atenuantes ou contexto. Você faz algo ruim, você é punido. Se apenas o mundo adulto funcionasse assim. É mais complicado que isso, amor. Mas você não precisa se preocupar com essas coisas. Seu trabalho é ser criança. Meu trabalho é me preocupar com o resto. Você está triste? A pergunta me pega de surpresa. Por quê? Sobre o papai? Sobre tudo. Eu penso sobre isso. Estou triste? A tristeza, sim. Tristeza pelo tempo perdido, pelo casamento que pensei ter, pela família que não vamos mais ser. Mas também há alívio, raiva, satisfação, esperança. É uma confusão de emoções que eu ainda estou tentando desemaranhar. Um pouco, eu admito. Mas também estou aliviada, e orgulhosa, e esperançosa sobre o futuro. Eu também, ele diz. E então, com aquela honestidade brutal das crianças, eu não gosto mais do papai. Ele mentiu para a gente. Meu coração se parte um pouco. Não pelo Rafael, mas pelo Miguel. Ele é muito novo para ter que lidar com desilusão desse nível. Nenhuma criança deveria ter que repensar todo o seu relacionamento com um dos pais aos 7 anos. Você não precisa decidir como se sente sobre o papai agora. Eu digo calmamente. Seus sentimentos vão mudar. Às vezes você vai estar com raiva dele. Às vezes você vai sentir falta. Às vezes você não vai pensar nele. Tudo isso é normal e está tudo bem. Você sente falta dele? De algumas coisas, sim. Eu sinto falta da pessoa que eu pensava que ele era. Mas essa pessoa nunca existiu realmente. Então talvez o que eu sinto falta é da ilusão, não dele. Miguel pensa sobre isso, processando com aquela seriedade que é tão dele. Você vai casar de novo? Uau! Estamos indo direto para as grandes questões hoje, não é? Só quero saber. Honestamente, eu não faço ideia. No momento, a ideia de confiar em alguém assim de novo parece impossível. Mas eu também sei que as coisas mudam. Talvez algum dia. Mas não é algo que eu estou pensando agora. Laura aparece na porta, cabelo todo bagunçado, segurando seu coelho de pelúcia. A vovó disse que se vocês não descerem em 2 minutos, ela vai comer todas as panquecas sozinha. Nós descemos e a cozinha cheira a manteiga e baunilha. Minha mãe fez uma pilha enorme de panquecas, muito mais do que 4 pessoas poderiam comer. Mas ela está sorrindo, satisfeita, em seu elemento. Ela sempre foi assim. Quando as coisas ficam difíceis, ela cozinha. É sua forma de mostrar amor quando as palavras não são suficientes. Café para você, ela diz, colocando uma caneca fumegante na minha frente. Forte, você vai precisar. Por que eu sinto que você sabe algo que eu não sei? Ela aponta para o jornal na mesa. Lá, na primeira página da seção de economia, está uma foto do Rafael saindo do tribunal ontem. A manchete diz: empresário local acusado de esquema de fraude multimilionário. Esposa expõe crimes em audiência de custódia dramática. Eu pego o jornal e começo a ler. O artigo é detalhado, mas preciso. Eles têm a maioria dos fatos corretos, embora alguns detalhes estejam levemente distorcidos.
Eles me descrevem como a esposa determinada que passou meses investigando em segredo. O que não está errado, mas me faz soar como algum tipo de heroína de filme de ação em vez de uma mulher desesperada tentando proteger seus filhos. Pelo menos não usaram seu nome completo, minha mãe diz. Apenas Carolina O. E nenhuma foto sua. Pequenas bênçãos. Mas não vai durar. Em algum momento, alguém vai descobrir meu nome completo. Meu endereço, onde as crianças estudam. É assim que essas coisas funcionam. A privacidade é uma ilusão quando você está no centro de uma história que as pessoas acham interessante. Meu telefone vibra. Doutor Henrique. Viu o jornal? Ele pergunta. Acabei de ver. Tem mais saindo. 3 portais de notícias online já publicaram artigos. A TV Record quer fazer uma matéria no Jornal das 7. E o escritório do Ministério Público Federal ligou. Eles querem seu depoimento formal amanhã. Amanhã? Tão rápido? Eles estão agindo rápido porque há preocupação de que Rafael possa tentar fugir do país, apesar da ordem de restrição. Quanto mais rápido formalizarem as acusações, mais fácil será mantê-lo aqui. Ok, que horas? 2 da tarde. Eu vou estar lá com você. E Carol, vista algo profissional, mas não intimidante. Eles vão gravar o depoimento e há uma chance de partes dele serem usadas se o caso for a julgamento. Depois que desligo, eu olho para as crianças. Elas estão cobertas de xarope de bordo, discutindo sobre quem comeu mais panquecas. Normais. Felizes. Inconscientes de como suas vidas estão prestes a ser viradas de cabeça para baixo pela mídia. Mãe, eu digo baixinho, você pode ficar com eles por alguns dias? Só até as coisas se acalmarem um pouco? Você nem precisava perguntar, eu já estava planejando isso. Adriana Costa, a jornalista da revista Época, chega às 10 da manhã. Ela é mais nova do que eu esperava, talvez 30 anos, com cabelo curto e óculos vintage. Ela traz um fotógrafo, mas quando vê minha expressão, rapidamente esclarece. As fotos são opcionais e completamente sob seu controle. Podemos fazer silhueta, podemos fotografar suas mãos, podemos não fotografar nada. O que você preferir? Nós nos sentamos na sala de estar, a mesma sala onde Rafael e eu costumávamos assistir televisão juntos. Ela coloca um gravador pequeno na mesa de centro entre nós. Antes de começarmos, ela diz, eu quero que você saiba que eu não estou aqui para fazer um artigo sensacionalista. Eu estou aqui porque eu acho que sua história é importante. Não apenas como um caso de fraude corporativa, mas como um exemplo de uma mulher que se recusou a ser vítima passiva. Há milhares de mulheres por aí em situações similares que se sentem presas, sem saída. Sua história pode mostrar a elas que há sempre uma saída, mesmo quando parece que não há. Isso soa bem quando você diz assim. Mas eu não me sinto como uma heroína. Eu me sinto como alguém que estava tentando sobreviver e acabou levando as coisas longe demais. Longe demais como? Eu destruí um homem. O pai dos meus filhos. Sim, ele mereceu. Sim, ele cometeu crimes. Mas as consequências do que eu fiz vão além dele. A família dele está destruída. A mãe dele provavelmente vai ter problemas legais por causa da empresa fantasma. Funcionários da empresa dele vão perder empregos. É um efeito dominó, e eu iniciei. Você não iniciou. Rafael iniciou quando decidiu cometer fraude. Você apenas expôs o que já estava acontecendo. É fácil dizer isso. Mas é verdade. Olha, Carol, eu entendo a culpa. Eu entendo sentir que você foi longe demais. Mas você precisa lembrar que você não criou esta situação. Você está apenas lidando com as consequências das escolhas de outra pessoa. A entrevista dura 3 horas. Adriana faz perguntas detalhadas, esclarecedoras. Ela quer saber tudo. Como descobri a traição? Como me senti? Qual foi o ponto de virada que me fez decidir investigar em vez de apenas deixá-lo? Como coletei as evidências? Se tive ajuda? Como mantive segredo? Como mantive a compostura? Tem um momento que eu quero entender. Ela diz, inclinando-se para a frente. Quando você assinou os papéis da guarda. Quando todos pensaram que você estava desistindo. O que estava passando pela sua cabeça naquele momento? Eu fecho os olhos, lembrando. Paz. Estranhamente, eu senti paz. Porque eu sabia que estava prestes a acabar. 8 meses de tensão, de medo de ser descoberta, de carregar todos aqueles segredos. Quando assinei aqueles papéis, eu sabia que em minutos tudo seria revelado, e eu não teria que fingir mais. Você teve medo? De como Rafael reagiria? Não, não naquele momento. Eu estava muito além do medo. Eu estava cansada. Cansada de ter medo, cansada de mentir, cansada de fingir que estava tudo bem. Então não, eu não tive medo. Eu senti libertação. E agora? Você tem medo de retaliação?
É uma pergunta válida. Rafael tem amigos poderosos, conexões que eu nem conheço. Ele tem dinheiro escondido em lugares que eu provavelmente nunca vou descobrir. E ele está desesperado. Homens desesperados fazem coisas estúpidas. Sim, eu admito. Eu tenho medo. Eu tenho medo que ele tente fazer algo para me machucar, para machucar as crianças. Eu tenho medo que ele use qualquer recurso que ainda tenha para me destruir da forma que puder. Mas eu também sei que se eu deixasse o medo me controlar, eu nunca teria feito nada. Então eu escolho viver com o medo em vez de deixar o medo me impedir de viver. O fotógrafo tira algumas fotos. Minhas mãos segurando uma caneca de café. Uma foto da sala de estar desfocada, mostrando apenas formas. Uma silhueta minha contra a janela. Nada identificável. Nada que alguém pudesse usar para me encontrar. Quando eles saem, já é quase 3 da tarde. As crianças chegam da escola e minha mãe as mantém ocupadas no quintal enquanto eu me tranco no meu quarto e finalmente, deixo o peso do dia me esmagar. Eu choro. Choro de alívio, de exaustão, de medo do que vem a seguir. Choro pelo casamento que perdi, mesmo sendo um casamento construído em mentiras. Choro pelas crianças que vão crescer sem um pai presente. Choro por mim mesma, pela mulher que eu era antes de tudo isso, que era inocente e confiante e acreditava no melhor das pessoas. Tem uma batida suave na porta. Minha mãe entra sem esperar resposta. Ela não diz nada. Apenas se senta na cama ao meu lado e me puxa para um abraço. E assim ficamos, mãe e filha, enquanto lá fora o sol começa a se pôr em mais um dia desta nova vida estranha que estou construindo. Naquela noite, depois que as crianças estão na cama, eu me sento com meu laptop e faço algo que tenho evitado. Eu procuro meu nome online. Os resultados são impressionantes. Dezenas de artigos. Centenas de comentários. Fóruns inteiros discutindo meu caso. A maioria dos comentários é favorável. Pessoas me chamando de corajosa, de inspiradora, mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição e abuso financeiro. Homens dizendo que esperam que Rafael apodreça na prisão. Mas há os outros comentários também. Pessoas dizendo que eu destruí um homem por vingança, que eu manipulei o sistema, que eu provavelmente exagerei tudo, que não há maneira de alguém sozinha ter coletado todas aquelas evidências sem ajuda profissional. Então eu devo estar mentindo sobre algo. Alguns até sugerem que eu falsifiquei documentos para incriminá-lo. Pare de ler isso, minha mãe diz, tirando o laptop de mim. Você sabe a verdade. As pessoas que importam sabem a verdade. O resto é só barulho. Mas e se eles estiverem certos? E se eu fui longe demais? E se eu destruí uma família inteira só porque meu ego estava ferido? Carol, olha para mim. Ela segura meu rosto, forçando-me a encontrar seus olhos. Seu marido cometeu crimes, múltiplos crimes durante anos. Ele roubou dinheiro, fraudou o sistema fiscal, usou sua identidade ilegalmente. Ele não fez isso porque estava infeliz no casamento. Ele fez porque é quem ele é, um criminoso. Você apenas expôs isso. Mas as crianças agora têm uma mãe que mostrou a elas que não aceita ser tratada mal. Que lutar por si mesma é importante. Que a verdade, não importa quão dolorosa, é melhor que viver uma mentira. Essa é uma lição que vai servir a elas pelo resto das vidas. Talvez ela esteja certa. Ou talvez ela apenas esteja sendo minha mãe, defendendo-me mesmo quando eu não mereço. Mas de qualquer forma, suas palavras me acalmam o suficiente para eu fechar o laptop e tentar dormir. O depoimento na Polícia Federal no dia seguinte é intenso. São 6 horas de perguntas detalhadas sobre cada documento, cada evidência, cada passo que tomei. 2 promotores, 3 investigadores e Dr. Henrique ao meu lado durante todo o tempo. Eles querem saber tudo. Como consegui acesso aos extratos bancários das Ilhas Cayman. Como encontrei as testemunhas. Como verifiquei a autenticidade dos documentos. Como mantive tudo em segredo do Rafael. Eu fui meticulosa, eu explico. Cada documento que coletei, eu fiz cópia autenticada. Cada testemunha que entrevistei, eu gravei com permissão deles. Cada transação que questionei, eu rastreei através de múltiplas fontes. Eu sabia que se apresentasse algo que pudesse ser questionado, todo o meu caso cairia por terra. E seu marido nunca suspeitou? Um dos investigadores pergunta. Se suspeitou, nunca demonstrou, mas eu também fui cuidadosa. Eu fazia minhas investigações quando ele estava trabalhando. Eu usava computadores públicos na biblioteca para pesquisas sensíveis. Eu me encontrava com testemunhas em lugares que ele nunca frequentaria. Eu vivi como se estivesse sob vigilância constante porque, de certa forma, estava. Isso não te deixou paranoica? Deixou. Houve momentos que eu achei que estava enlouquecendo.
que talvez eu estava vendo conspiração onde não havia, que talvez eu estava exagerando. Mas então eu olhava para as evidências, para os números, para os fatos e sabia que não estava inventando nada. Eles me mostram documentos que eles coletaram independentemente, confirmando o que eu apresentei. Conversas gravadas de Rafael com seus sócios discutindo como esconder dinheiro. E-mails deletados que foram recuperados por especialistas forenses. Mais contas bancárias em mais países que eu nem sabia que existiam. Senhora? Carolina, um dos promotores diz. O que você descobriu é apenas a ponta do iceberg. Sua investigação nos deu um mapa que estamos usando para descobrir algo muito maior. Parece que seu marido não estava agindo sozinho. Havia uma rede inteira de pessoas envolvidas neste esquema. Quantas pessoas? No mínimo 15, mas provavelmente mais. Empresários, contadores, até alguns funcionários públicos que facilitavam a aprovação de documentos fraudulentos. Seu marido era apenas uma peça, embora uma peça significativa de algo muito maior. A informação me deixa tonta. Eu pensei que estava expondo um homem. Mas, na verdade, eu desencadeei uma investigação que pode derrubar dezenas de pessoas. A magnitude disso é esmagadora. Você vai precisar de proteção? Dr. Henrique pergunta quando finalmente saímos horas depois. Proteção? Tipo policial? Possivelmente. Se essas outras pessoas descobrirem que você foi a catalisadora da investigação, você pode se tornar um alvo. Ótimo, exatamente o que eu precisava ouvir. Mas eles levam a ameaça a sério. Tão a sério que no dia seguinte, 2 agentes da Polícia Federal aparecem na minha casa para avaliar a segurança. Eles andam pela casa, checam janelas e portas, fazem recomendações sobre sistema de alarme e câmeras de segurança. Nada disso é obrigatório. Um deles explica. Mas é prudente. Você tem crianças e precisa pensar na segurança delas também. Como se eu precisasse de mais um lembrete de como minhas escolhas afetam meus filhos. Como se eu não passasse todas as noites acordada me perguntando se fiz a coisa certa ou se apenas coloquei todos em perigo desnecessário. A matéria da Adriana Costa é publicada uma semana depois. A capa da revista mostra uma silhueta, a minha, contra uma janela com o título 8 meses de coragem, como uma mãe expôs um império de fraude. É dramático. Talvez excessivamente. Mas quando leio o artigo, fico surpresa com a sensibilidade. Ela não me retrata como heroína ou vítima. Ela me mostra como humana. Alguém que estava assustada, mas determinada. Alguém que cometeu erros, mas perseverou. Alguém que ainda está descobrindo como viver com as consequências de suas escolhas. A revista causa impacto. De repente, eu estou recebendo e-mails de mulheres do país inteiro. Mulheres que estão em situações similares. Mulheres que suspeitam que seus maridos estão escondendo dinheiro. Mulheres que querem conselhos sobre como documentar, como investigar, como proteger a si mesmas e seus filhos. Eu não tenho respostas para todas elas. Eu mal tenho respostas para minhas próprias perguntas. Mas eu respondo o que posso. Eu compartilho o que aprendi. E quando não sei o que dizer, eu direciono para recursos, para advogados, para organizações que podem ajudar melhor que eu. Doutor, Henrique sugere que eu considere escrever um livro. Sua história poderia ajudar muitas pessoas, ele diz. E francamente, Carol, a compensação financeira seria substancial. Com os ativos do Rafael congelados, você vai precisar de renda. Ele está certo. Meu emprego como assistente administrativa paga as contas básicas. Mas mal. Sem o salário do Rafael, sem acesso ao dinheiro dele, eu estou vivendo mais apertado que nunca. Minha mãe tem ajudado, mas ela também tem suas próprias contas. Eu não posso depender dela indefinidamente. Eu vou pensar sobre isso. Eu prometo. Embora a ideia de expor ainda mais minha vida pareça exaustiva. 2 meses depois do dia no tribunal, Rafael é formalmente indiciado. 17 acusações criminais incluindo fraude fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e apropriação indébita. Cada acusação carrega anos de prisão potencial. Se condenado em todas, ele poderia passar as próximas 2 décadas atrás das grades. A mídia cobre o indiciamento extensivamente. Eu não assisto às notícias, mas sei que está acontecendo porque as pessoas na rua começam a me reconhecer. Algumas me parabenizam. Outras me olham com desaprovação mal disfarçada. Uma mulher no supermercado me chamou de destruidora de lares, alto o suficiente para todos ouvirem. Ignore, minha mãe diz quando conto a ela. As pessoas julgam o que não entendem, mas é difícil ignorar quando é constante. Quando cada ida ao supermercado, cada busca das crianças na escola, cada saída de casa tem o potencial de virar confronto. Eu desenvolvo ansiedade que nunca tive antes.
Meu coração acelera quando vejo alguém se aproximando. Minhas mãos suam quando preciso fazer uma ligação importante. Eu acordo no meio da noite com ataques de pânico, certa de que ouvi alguém tentando entrar em casa. Você precisa de terapia, minha mãe finalmente diz após me encontrar chorando no chão do banheiro às 3 da manhã. Carol, você passou por trauma significativo. Você precisa de ajuda profissional. Ela está certa. Eu sei que está. Mas admitir que preciso de ajuda parece como admitir fraqueza, e eu não posso me dar ao luxo de ser fraca agora. Mas eventualmente, eu cedo. Encontro uma terapeuta especializada em trauma relacionado a abuso financeiro e emocional. Você está lidando com PTSD, a doutora Simone me diz na nossa terceira sessão. O que você passou, o estresse prolongado de investigar em segredo enquanto mantinha uma fachada normal, é traumatizante. Seu corpo está reagindo a isso. Mas eu escolhi fazer isso. Eu não fui forçada. Trauma não discrimina baseado em escolha. Você pode ter escolhido investigar, mas não escolheu o trauma que veio antes disso. A traição, o abuso financeiro, as mentiras. Você está processando camadas sobre camadas de trauma, e seu corpo está dizendo que não aguenta mais. As sessões ajudam lentamente. Eu aprendo técnicas de respiração para os ataques de pânico. Aprendo a reconhecer gatilhos e desenvolver estratégias de enfrentamento. Aprendo que está tudo bem não estar bem o tempo todo. As crianças também começam terapia. Miguel tem pesadelos frequentes. Laura desenvolveu ansiedade de separação e não quer me deixar sair de vista. A terapeuta infantil diz que é normal, que eles estão processando a perda do pai à sua própria maneira. Eles vão se curar, ela me assegura. Crianças são resilientes, mas vai levar tempo. Rafael tem direito a visitas supervisionadas. Uma vez por semana, por 2 horas, num centro de visitação neutro. No começo, eu tenho que praticamente arrastá-los para lá. Eles não querem vê-lo. Miguel está abertamente hostil. Laura chora sempre que o nome do pai é mencionado, mas eu os levo mesmo assim. Porque não importa o que Rafael fez para mim, ele ainda é o pai deles. E eles precisam dessa chance de processar seu relacionamento com ele nos próprios termos. Depois da primeira visita, Miguel está quieto no carro voltando para casa. Finalmente ele diz: ele chorou. O papai chorou e me pediu desculpas. Como você se sentiu sobre isso? Não sei. Foi estranho. Ele nunca tinha me pedido desculpas antes. Você não precisa decidir agora como se sente. Está tudo bem estar confuso. As visitas continuam. Algumas semanas são melhores que outras. Às vezes as crianças voltam animadas, contando sobre jogos que jogaram ou histórias que o pai contou. Outras vezes elas voltam quietas e pensativas, processando emoções que não conseguem nomear. Melissa desaparece da narrativa completamente. Eu ouço através de fofoca que ela voltou para a cidade natal, desiludida e provavelmente aterrorizada de ser implicada nos crimes do Rafael. O apartamento que ele comprou para ela está sendo leiloado como parte da recuperação de ativos. Ela vai sair disso sem nada além de memórias amargas de como jogou seu futuro fora por um homem casado que estava usando dinheiro roubado para impressioná-la. Eu deveria sentir satisfação nisso, mas principalmente eu só sinto pena. Ela era jovem, ingênua, provavelmente manipulada tanto quanto eu fui. Só que eu tive 12 anos com Rafael para aprender como ele funciona. Ela só teve 2 anos e meio de mentiras bonitas. 6 meses após o indiciamento, há uma reviravolta. O advogado do Rafael entra em contato com o Dr. Henrique. Rafael quer fazer um acordo de delação premiada. Em troca de sentença reduzida, ele vai testemunhar contra todos os outros envolvidos no esquema de fraude. Isso significa que ele pode pegar menos tempo de prisão, Dr. Henrique explica. Talvez 5 anos em vez de 20. Talvez até menos com bom comportamento. E ele vai sair e poder estar na vida das crianças novamente. Eventualmente, sim. Eu não sei como me sentir sobre isso. Parte de mim quer que ele apodreça na prisão pelo resto da vida. Mas outra parte, a parte que lembra que ele é o pai dos meus filhos, sabe que eles se beneficiariam de ter algum tipo de relacionamento com ele, mesmo que seja complicado e quebrado. Ele quer conversar com você, Dr. Henrique diz hesitantemente. Não sobre o acordo, sobre as crianças, sobre vocês. Não. Carol, eu disse não. Eu não tenho nada para dizer a ele que ele não tenha ouvido no tribunal. Mas ele persiste. Mensagens através de advogados, cartas que são entregues, mas que eu deixo sem abrir. Finalmente ele aparece numa das visitas com as crianças com uma carta que ele pede para Miguel me dar. Miguel me entrega a carta naquela noite, relutante. O papai disse que é importante. Eu guardo a carta na gaveta da cômoda sem ler.
Ela fica lá por semanas, queimando um buraco no meu subconsciente. Finalmente, numa noite que eu não consigo dormir, eu a abro. A caligrafia dele é familiar. Cada letra formada da maneira que eu conheço de centenas de cartões de aniversário e listas de compras. Mas as palavras são diferentes de qualquer coisa que ele já tenha escrito para mim. Carol, eu sei que você provavelmente não quer ouvir nada de mim. E eu entendo. Eu entendo completamente. O que eu fiz foi imperdoável. Não só a traição, mas os anos de mentiras, o roubo, usar sua identidade. Eu destruí nossa família por ganância e egoísmo, e nenhuma quantidade de desculpas vai consertar isso. Mas eu preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu nunca quis machucar você ou as crianças. Eu sei como isso soa vindo de mim, mas é verdade. Eu me convenci de que estava construindo um futuro melhor, que o fim justificava os meios. Eu estava errado. Tão completamente errado. Segundo, você tinha razão em me expor. No tribunal, quando tudo veio à tona, minha primeira reação foi raiva. Raiva de você por me trair, por destruir minha vida. Mas depois, quando tive tempo para pensar, eu percebi que você não me traiu. Eu me traí. Eu traí você, as crianças, tudo o que deveria importar. Você apenas tornou público o que eu estava fazendo em segredo. Terceiro, e mais importante, eu quero que você saiba que Miguel e Laura têm a melhor mãe que poderiam ter. A coragem que você demonstrou, a determinação, a inteligência em como construiu seu caso, tudo isso mostra o tipo de mulher que você é. E eu sinto muito, tão profundamente, que eu fui burro demais para valorizar isso quando tinha. Eu não estou pedindo perdão. Eu não mereço. Eu não estou pedindo outra chance. Eu sei que esse navio já navegou e afundou. Eu só estou pedindo que, quando chegar a hora, quando as crianças fizerem perguntas sobre por que eu fiz o que fiz, você seja honesta com elas, mas também seja gentil. Não por mim, mas por elas. Elas merecem entender sem carregar ódio. Eu vou passar os próximos anos pagando por minhas escolhas. E eu mereço cada segundo disso. Mas eu espero que, de alguma forma, no final de tudo, eu possa ser uma pequena parte positiva da vida delas novamente. Não como eu era antes, mas talvez como alguém melhor. Alguém que aprendeu da forma mais difícil possível o que realmente importa. Cuide-se, Carol. E obrigado. Por expor a verdade. Por proteger nossos filhos. Por ser a pessoa que eu nunca fui corajoso o suficiente para ser. Rafael. Eu leio a carta 3 vezes. Então aguardo de volta no envelope e a coloco na caixa no sótão, junto com todas as outras coisas do Rafael que um dia os filhos podem querer ver. Não respondo. Não há nada a dizer. Mas alguma pequena parte de mim, uma parte que eu não sabia que ainda existia, sente algo parecido com paz sobre isso. O julgamento acontece quase 1 ano depois da audiência de custódia. Com a delação premiada de Rafael, muitos dos outros envolvidos também fazem acordos. Apenas 3 casos vão efetivamente a julgamento. Eu tenho que testemunhar em todos os 3. É exaustivo. Contar a mesma história repetidamente. Ser interrogada por advogados de defesa que tentam me pintar como vingativa, manipuladora, mentirosa. Mas eu permaneço calma, factual, me apoiando nas evidências que coletei tão cuidadosamente. No final, todos os 3 são condenados. Rafael recebe sentença de 6 anos, mas com bom comportamento pode sair em 4. A mãe dele recebe 3 anos, mas por ser idosa e não ter antecedentes, ela provavelmente vai cumprir em regime aberto. Os outros recebem sentenças variadas. A parte mais difícil é explicar tudo para Miguel e Laura. Como explicar para crianças que o pai delas vai ficar longe por anos? Como fazer isso de uma forma que seja honesta, mas não traumatizante? O papai fez coisas erradas, eu finalmente digo, sentada entre eles no sofá. Coisas muito sérias. E quando adultos fazem coisas erradas, eles têm que aceitar as consequências. Isso significa que ele vai ficar num lugar especial por um tempo onde ele não pode sair. Prisão? Miguel pergunta, porque ele tem 9 anos agora e entende mais do que eu gostaria. Sim, prisão. Ele vai ficar bem lá? Laura pergunta, e há genuína preocupação na voz dela. Ele vai estar seguro, e ele vai receber 3 refeições por dia, e ele pode ler livros e fazer algumas atividades. Mas sim, ele vai ficar bem. A gente pode visitá-lo? Se vocês quiserem, mas não precisa ser agora. Pode ser quando vocês estiverem prontos. Eles levam alguns meses para decidirem que querem visitar. A primeira visita à prisão é surreal. Rafael está usando o uniforme laranja, parece mais magro, mais velho. Mas quando vê as crianças, seu rosto inteiro se ilumina de uma forma que eu não via há anos. Eu não entro. Eu espero na sala de visitação enquanto eles têm seu tempo com o pai. Quando saem 1 hora depois,
Ambos estão quietos, mas não parecem traumatizados. Como foi? Eu pergunto no carro. Estranho, Miguel diz. Mas ok. Ele perguntou sobre a escola e sobre nossos amigos e sobre o que gostamos de fazer agora. Ele disse que sente nossa falta, Laura adiciona. Ele disse que pensa em nós todo dia. As visitas se tornam mensais. Eu sempre os levo, mas nunca entro. Esse é o tempo deles com o pai, não o meu. E lentamente, através de meses e depois anos, eles começam a construir um relacionamento novo com ele. Não o relacionamento que tinham antes, mas algo diferente. Algo construído em honestidade, por mais dolorosa que seja. 2 anos após o julgamento, eu publico o livro. Sob a superfície, como expus um império de fraude embaixo do meu próprio teto, torna-se um best-seller inesperado. As pessoas são fascinadas pela história, pela jornada, pela complexidade de amar alguém que está te traindo em tantos níveis. O dinheiro do livro muda nossa situação financeira completamente. Eu consigo pagar todas as dívidas que ficaram do tempo com Rafael. Eu crio fundos universitários para as crianças. Eu compro uma casa nova, menor que a anterior, mas toda nossa, sem memórias ruins impregnadas nas paredes. Eu recebo ofertas para palestras. Universidades querem que eu fale sobre resiliência. Grupos de mulheres querem que eu fale sobre empoderamento financeiro. Organizações de vítimas de crimes querem que eu fale sobre navegação no sistema legal. No começo, eu recuso todas. A ideia de ficar num palco e expor minha vida repetidamente é aterrorizante. Mas minha terapeuta me encoraja. Você tem uma história que pode ajudar pessoas, e compartilhá-la pode ser parte da sua própria cura. Então eu aceito uma palestra, pequena, numa universidade local, para uma turma de direito de família. Eu estou tremendo quando subo no palco, minhas anotações tremendo na minha mão. Mas quando começo a falar, algo acontece. As palavras fluem. A história que vivi, que carreguei com tanta vergonha e segredo, se torna algo diferente quando compartilhada abertamente. Torna-se lição, torna-se inspiração, torna-se prova de que é possível sobreviver ao insuportável. Quando termino, há um longo momento de silêncio. Então os alunos começam a aplaudir. Não é aplauso educado, é aplauso genuíno, emocionado. 3 alunas vêm falar comigo depois, lágrimas nos olhos, contando suas próprias histórias de abuso financeiro, agradecendo por me mostrar que há saída. Eu faço mais palestras. Depois mais. Eventualmente, torna-se uma segunda carreira. Eu viajo pelo país, compartilhando minha história, ajudando outros a encontrarem suas próprias vozes, seus próprios caminhos através de situações impossíveis. Miguel tem 12 anos agora. Laura tem 10. Eles cresceram mais rápido do que deveriam ter, mas também são incrivelmente resilientes. Miguel quer ser advogado quando crescer. Como o Dr. Henrique, ele diz. Eu quero ajudar pessoas como ele ajudou você. Laura quer ser contadora. Para que pessoas não possam esconder dinheiro como o papai fez, ela explica com a lógica simples de uma criança de 10 anos. Eu não sei se eles vão seguir esses caminhos. Eles ainda têm muito tempo para mudar de ideia. Mas o fato de que eles transformaram trauma em propósito me enche de orgulho. Rafael é libertado após 4 anos por bom comportamento. Ele sai diferente, mais quieto, mais humilde. Ele consegue emprego como gerente de estoque numa empresa de logística, longe de números e finanças. Ele mora num apartamento pequeno, dirige um carro usado, vive simples. Eu não quero nada a ver com dinheiro nunca mais. Ele me diz numa das raras conversas que temos ao pegar as crianças para uma visita. Dinheiro me transformou em algo que não quero ser novamente. As crianças o veem regularmente agora. Fins de semana alternados, férias divididas. Não é a família que tínhamos, mas é uma família de qualquer forma. Quebrada e remontada, mas funcional. 3 anos após sua libertação, Rafael conhece alguém. Uma mulher chamada Patrícia, divorciada, com 2 filhos próprios. Ela é professora, prática, com os pés no chão. Quando ele me pede permissão para apresentá-la às crianças, eu concordo. Só me promete uma coisa, eu digo. Seja honesto com ela, sobre tudo. Não repita os mesmos erros. Eu não vou, ele promete. Ela sabe tudo. Sobre os crimes, sobre a prisão, sobre como eu destruí minha família. Ela sabe e ainda escolheu me dar uma chance. Eu não vou desperdiçar isso. As crianças gostam de Patrícia. Elas gostam dos filhos dela. Lentamente, uma família estendida, estranha, mas funcional se forma. Não é o que alguém planejaria, mas funciona. Quanto a mim, eu levei anos para sequer considerar namorar novamente. A ideia de confiar em alguém daquele jeito, de me tornar vulnerável, era aterrorizante.
Mas eventualmente, muito lentamente, eu começo a me abrir para a possibilidade. Eu conheço Daniel numa conferência sobre crime financeiro onde ambos estamos palestrando. Ele é investigador da Receita Federal, divorciado, com uma filha de 15 anos. Nós começamos como amigos, conversando sobre trabalho, sobre desafios de ser pai e mãe solo, sobre reconstruir vidas após divórcios difíceis. Ele conhece minha história. Todos conhecem. Meu livro garantiu isso. Mas ele não me olha como vítima ou heroína. Ele me olha como pessoa. Complicada, imperfeita, ainda curando. Nosso primeiro encontro é desastrosamente desajeitado. Eu derramo vinho na minha blusa. Ele conta uma piada que não tem graça e ambos rimos do constrangimento. É imperfeito e humano e exatamente o que eu preciso. Nós levamos as coisas devagar. Muito devagar. Meses antes de apresentarmos nossos filhos. Mais meses antes de considerarmos morar juntos. Não há pressa. Nós dois já corremos rápido demais antes e nos queimamos. Desta vez, estamos sendo cuidadosos. Miguel tem 16 anos quando me pergunta: "Você acha que vai casar com o Daniel?" "Talvez", eu digo honestamente. "Algum dia. Mas não há pressa. Por que isso te incomodaria?" "Não. Eu gosto dele. Ele é legal. Só estava curioso." "E como você se sentiria se eu casasse de novo?" Ele pensa sobre isso. "Acho que ficaria feliz. Você merece ser feliz. Você passou muito tempo não sendo feliz por causa das coisas do papai." Laura, agora com 14 anos e toda a angústia adolescente, concorda. "Só não seja estranha sobre isso, ok? Tipo, sem demonstrações públicas de afeto." Eu rio. Prometido. Nenhum PDA. Não casei com Daniel. Ainda não, pelo menos. Mas estamos juntos, construindo algo no nosso próprio ritmo. Ele entende meu trauma, minhas cicatrizes, minha necessidade ocasional de espaço quando as memórias ficam muito intensas. E eu entendo os dele. São 5 anos agora desde aquele dia no tribunal. 5 anos desde que abri aquela caixa e mudei tantas vidas. Às vezes eu me pergunto se faria diferente se pudesse voltar. Se teria sido mais fácil apenas deixar Rafael quietamente, pegar as crianças e começar de novo sem toda essa exposição pública. Mas então eu penso nas milhares de mulheres que me contataram. As que disseram que minha história as deu coragem para deixar situações abusivas. As que usaram minhas técnicas para documentar fraude financeira de seus próprios parceiros. As que simplesmente sabem agora que não estão sozinhas. Eu penso nos criminosos que foram expostos por causa da investigação que minha evidência iniciou. No dinheiro recuperado. Nas vidas que potencialmente foram salvas de serem destruídas financeiramente por esses mesmos golpistas. E eu penso nos meus filhos. Em como eles cresceram sabendo que a mãe deles lutou por eles. Que ela não aceitou ser tratada mal. Que a verdade, por mais dolorosa, é sempre melhor que viver uma mentira. Não, eu não mudaria nada. Foi doloroso. Foi traumático. Foi público de uma forma que eu nunca quis. Mas foi necessário. E no final, eu sobrevivi. Nós todos sobrevivemos. Eu ainda vou à terapia. Provavelmente sempre vou. Alguns traumas você não supera completamente. Você apenas aprende a viver com eles. Mas estou bem. Genuinamente, honestamente bem. Eu acordo de manhã e não sinto mais aquele peso no peito. Eu olho no espelho e reconheço a mulher olhando de volta. Eu rio livremente, sem culpa. Eu durmo sem pesadelos a maioria das noites. Miguel está aplicando para universidades agora. Ele está de fato seguindo direito, especializando-se em justiça criminal. Laura está considerando contabilidade forense. Alguém tem que pegar os bandidos, ela diz com um sorriso. Rafael os visita regularmente. Um pai imperfeito, mas presente, fazendo o melhor que pode com a segunda chance que recebeu. E eu? Eu ainda dou palestras. Ainda escrevo. Comecei um podcast onde entrevisto outras sobreviventes de abuso financeiro, dando-lhes plataforma para contar suas histórias. Eu me tornei defensora de mudanças na legislação que facilitaria para vítimas de fraude conjugal obterem justiça. Não é a vida que planejei quando casei com Rafael há todos aqueles anos, mas é uma vida boa, uma vida honesta, uma vida minha. Às vezes, em noites quietas, quando as crianças estão dormindo e a casa está silenciosa, eu ainda pego aquela caixa. A caixa que mudou tudo. Eu olho os documentos, as evidências, as provas de 8 meses da minha vida quando fui investigadora, detetive, espiã, quando fui mais forte do que jamais soube que poderia ser. E então, eu fecho a caixa, coloco de volta no sótão e volto para a minha vida. Uma vida reconstruída de escombros. Uma vida que é mais autêntica, mais verdadeira, mais minha do que qualquer coisa que tive antes.
Aquele dia no tribunal, quando todos pensaram que eu estava desistindo, eu estava, na verdade, apenas começando. Começando a viver nos meus próprios termos. Começando a exigir a verdade. Começando a me tornar a mulher que sempre deveria ter sido. E essa mulher? Ela não é perfeita. Ela ainda tem dias ruins. Ela ainda tem cicatrizes. Mas ela é livre. Livre de mentiras, de segredos. De viver na sombra de outra pessoa. Valeu a pena cada segundo daqueles 8 meses. Cada noite sem dormir. Cada momento de medo. Cada lágrima derramada. Porque no final, eu não apenas expus um criminoso. Eu me libertei. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é algo que nunca vou me arrepender.